Sempre há uma chance. Lucimara Breve. Pelos espíritos Hermes e Lúcius. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Cláudio se aproximou para participar da conversa entre os três. E então, gostaram de nossa reunião. Os dois concordaram e confirmaram suas impressões já relatadas a Marcelo. Antônio aproveitou então para falar sobre um estranho sentimento que tivera durante a reunião. Eu não sei se poderia dizer desta forma, mas a impressão que tive era de que conhecia quem estava falando através do rapaz. Não sei bem o que era, mas algo me pareceu familiar. Pode ser que realmente haja uma familiaridade entre vocês, respondeu Cláudio, enquanto o casal de amigos, assim como Antônio, prestavam atenção à explicação. Como assim? Quis saber Antônio. Como ela mesma disse, veio até aqui acompanhando um dos participantes. Isto quer dizer que pode ter sido você, e esta familiaridade entre vocês pode ter como razão o fato de terem realmente se conhecido em vida, e por algum motivo ela o procurou agora. Ou pode ser apenas pelas afinidades existentes entre as suas experiências e as dela, entre as suas necessidades e as dela, e isto faz com que às vezes ocorra uma identificação energética com o espírito, já que sempre ocorre uma troca entre os dois, pois vocês estão numa mesma sintonia. Antônio não havia entendido muito bem, porém não sentia-se à vontade para continuar a perguntar sobre suas dúvidas. Cláudio, porém, parecendo ler seus pensamentos, continuou. Vou tentar lhe explicar. Se vocês se conheciam aqui na Terra, ela pode ter lhe procurado por algum motivo específico, uma amizade ou um parentesco. Ou ela se aproximou de você porque vocês têm semelhanças, são parecidos de alguma forma no modo de pensar, de agir, acreditam nas mesmas coisas ou desejam as mesmas coisas, enfim, pode haver vários fatores que permitem esta aproximação. Ah, agora eu entendi. Quer dizer que há algo em comum entre nós. E isto pode ser até mesmo um sentimento. De algum modo pode-se dizer que sim. Ela se aproximou porque sentiu esta identificação, e você permitiu isto, porque se a atraiu, é porque aceita este fato. Então ele pode estar com algum obsessor? Perguntou Marcelo um pouco preocupado. Não necessariamente, já que ele também poderia ser o obsessor daquela irmã, pois sabemos que os encarnados muitas vezes é que fazem isto com os desencarnados. Então o que pode ser? Pelo que sinto, não há nada de excepcional aqui, eles parecem atraídos por uma afinidade e esta de alguma forma faz com que haja uma troca entre eles, um dar e receber mútuo, pois o espírito que se manifestou aqui não me pareceu, em momento algum, perturbado ou desequilibrado pelo ódio ou pelo amor possessivo e desregrado, que geralmente criam estes processos de obsessão em que uma das partes só dá e a outra só recebe. Então o que devo fazer? Quis saber Antônio. Penso que deva ler bons livros, pois vimos que ela também está aprendendo juntamente com você, e sempre que fizer suas orações lembre-se dela com carinho. Tente perceber sua influência em você, em algum momento ela vai se manifestar e, talvez assim, possamos descobrir o que os uniu e, com isto, pode ser que seja mais fácil entender o que está se passando. Não seria bom levá-lo ao centro? Perguntou Marcelo. A visita ao centro sempre é de grande valia, mas não acredito que haverá alguma mudança significativa, pois ela está consciente de sua realidade e de suas necessidades e, no momento oportuno, ela mesma saberá como e onde buscar ajuda. Quanto a Antônio, pelo que percebo, não está me parecendo prejudicado de forma alguma com a presença desta irmã. Não, sinto-me ótimo e de algum tempo para cá, parece que remoço a cada dia. Então, não há motivo de preocupação. Vamos respeitar o momento de cada um e continuarmos a fazer a parte que nos cabe, pois como podemos ver aqui, existe uma orientação maior no controle de tudo. Cláudio, com seu jeito calmo, conseguiu tranquilizar a todos e depois de mais algum tempo de conversa, os três deixaram a casa sentindo-se muito bem. Joana esperava pela chegada do marido e decidira preparar uma bela mesa para o lanche, com pães, bolos e geleias para ele e os amigos. Estava curiosa para saber de tudo e seria ótimo poderem conversar ali enquanto lanchavam. Foi quando ouviu o carro estacionando e saiu para recebê-los.
Vamos entrando, pois já preparei um lanche para todos, disse ela beijando o marido, que lhe parecia ótimo, aumentando ainda mais sua curiosidade. Mas já é tarde, não queremos dar trabalho, disse Clara cumprimentando a amiga. Nada disso, quero conversar com vocês e saber tudo o que aconteceu, além do que devem estar com fome. Bom, isto é verdade, concordou Clara. Depois de acomodados diante da farta mesa, deram início a uma conversa animada em que Antônio fizera questão de ser o narrador. Contou em detalhes tudo sobre o ambiente, as pessoas e o que se passara durante a reunião. Hesitou algum tempo no final, pois não sabia se seria bom contar sobre aquela irmã que havia se manifestado, mas sentiu que Joana estava pronta e queria participar de tudo. Então contou o que se passou e concluiu com as orientações recebidas de Cláudio. Bem que eu já havia percebido isto antes, disse Joana como se estivesse pensando alto. O que você já havia percebido? Perguntou Marcelo tomando a frente de Antônio. Não sei explicar direito, mas já faz algum tempo que noto que Antônio está muito mudado. Para melhor, não há dúvidas, mas ele teve uma mudança muito rápida, parece que além de seu próprio desejo há algo mais que o está ajudando. Isto é verdade, concordou ele. Parece que tiraram um véu de meus olhos e comecei a ver uma série de coisas que antes não conseguia. E isto começou. Antônio parou por alguns momentos, depois concluiu. Depois que eu tive aquela discussão absurda com Joana, que quase a matou, e a nossas filhas também, parece que depois daquilo é que comecei a mudar. E você consegue se lembrar com exatidão quando ou por que isto ocorreu? Perguntou Marcelo. Bem, acho que foi na hora em que Joana estava sendo operada. Eu estava tão desesperado pela dor e pelo remorso que sentia que, enquanto aguardava por notícias, vi ali no corredor do hospital uma capela, fui até lá e comecei a rezar, o que já não fazia há muito tempo. Acho que fiquei ali algumas horas até que a enfermeira me chamou para conversar com o médico. O que aconteceu depois vocês já sabem, mas foi desde este dia que sinto que comecei a mudar. Com certeza a dor lhe trouxe a razão e fez com que voltasse a enxergar a realidade. Cláudio já havia me falado algo sobre isto, disse que em certos casos somente a dor pode ajudar alguém a quebrar as correntes que o prendem à ignorância de seus pensamentos, sentimentos e atitudes, fazendo com que ela deseje realmente do fundo de sua alma mudar, melhorar, crescer, enfim. Penso que pode ser isto sim, Marcelo, pois foi exatamente o que senti. Vi o quanto minha mente era poderosa, e quanto eu precisava aprender sobre mim mesmo e sobre tudo o que me cerca. Mas principalmente percebi que o medo é mau conselheiro, assim como Cláudio disse hoje na reunião, e que só o amor vale a pena. Foi quando abandonei o medo e o orgulho e passei a respeitar o meu amor por Joana, que tudo mudou. Agora o importante é continuar neste caminho, completou Clara. Com certeza, afirmou Antônio segurando a mão de Joana. Pode ser que tenha sido preciso passar pela dor para abrir meus olhos a isto, porém posso garantir que não precisarei voltar a ela, pois já aprendi minha lição. Ficaram conversando até tarde quando os amigos deixaram a casa. Joana e Antônio decidiram ler o trecho do Evangelho estudado naquela noite e, só depois de fazerem juntos uma oração, foi que adormeceram. Passaram-se alguns dias e Joana chegou em casa numa tarde trazendo a notícia tão esperada por todos. No dia seguinte Maria Rita e Maria Paula deixariam o hospital. Tudo já estava pronto para recebê-las em casa, a reforma do quarto de Vilma já havia acabado e o quarto que antes era usado por ela fora arrumado para receber as crianças. Naquela noite Joana estava radiante ao dar a notícia ao marido, e este não conteve as lágrimas enquanto pensava. Tudo para eles estava dando certo. Seus negócios cresciam a cada dia com a dedicação de Roberto, seu relacionamento com Joana estava ainda melhor do que antes e agora ele sentia-se cada dia mais seguro de seus sentimentos, a possibilidade de estar estudando com os amigos e em casa com a ajuda da esposa, só faltava mesmo para completar esta felicidade a alegria de poder trazer suas filhas para casa. Por isso, como já havia se tornado um hábito para ele naqueles últimos dias, Antônio rezou agradecendo a Deus por tudo o que estava acontecendo. Capítulo 27. Assim,
Na manhã seguinte Antônio e Joana foram para o hospital logo cedo, pois estavam ansiosos para trazerem as crianças para casa. Porém tiveram que esperar algum tempo até que o médico terminasse uma cirurgia, é que este gostaria de conversar com eles antes de autorizar a saída das crianças. Foi assim que, enquanto aguardavam na recepção, Antônio se prontificou a ajudar uma moça que tentava descer do elevador empurrando uma cadeira de rodas com um homem sentado nela. Qual não foi sua surpresa, quando depois de ter se aproximado, ver que se tratava de Jane e Bianor. Que bom encontrá-lo aqui, Antônio, disse Jane ao vê-lo. Não estou conseguindo tirá-lo do elevador. Antônio sentiu uma vertigem ao encontrar os olhos de Bianor fixando-o, mas respondeu com tranquilidade. Pode deixar que eu lhe ajudo, e depois de levantar as rodas sobre o pequeno degrau que havia ali, Jane conseguiu sair com facilidade. Muito obrigada, Antônio, tive medo de tombar a cadeira e derrubar Bianor. Este não mencionou palavra alguma, só trazia o olhar fixo em Antônio. Isto poderia mesmo acontecer. Mas agora você não terá mais problemas, pois você poderá descer pelas rampas até o estacionamento. Jane, notando que o irmão não dissera palavra alguma a Antônio, nem mesmo de agradecimento pela ajuda, chamou-lhe a atenção. Nossa, Bianor, você, além de não ter cumprimentado Antônio, não vai lhe agradecer pela ajuda. Bianor corou de ódio e, olhando para a irmã, disse com o mesmo tom de desprezo que sempre usava pelos que considerava seus inimigos. Não tenho nada para dizer a ele, muito menos agradecer por alguma coisa. E se você não sabe manobrar esta cadeira, deveria ter chamado um enfermeiro, afinal eles são pagos para isso também. Jane ficou sem saber o que dizer diante da resposta do irmão, não entendia por que ele estava tratando Antônio daquela forma. Porém, Antônio, notando o seu embaraço, disse: Não se preocupe, Jane, seu irmão ainda deve estar um pouco abalado pela doença. O melhor a fazer é levá-lo para casa, pois ele precisa descansar. Bianor ia responder enfurecido quando Jane o interrompeu. Você tem razão, Antônio. Vamos embora agora mesmo, e a primeira coisa que vou fazer é comprar o calmante que o médico recomendou. Mais uma vez, muito obrigada pela ajuda e desculpe o mau humor de Bianor. Joana, que assistia a tudo de onde estava sentada, esforçou-se para superar um mal-estar causado com aquele encontro. Apesar de saber que Bianor estava internado ali, já que Antônio lhe contara sobre seu encontro com Jane dias antes, ela não esperava ter que passar por aquela situação justamente naquele dia de alegria para eles. Por isso, assim que conseguiu se refazer, levantou-se e foi para perto do marido, sabia que este poderia não se sentir bem depois daquele encontro. Podemos subir? Disse ela, tentando tirar Antônio daquela situação. Claro, Joana, mas antes quero que conheça Jane, aquela amiga de quem lhe falei. Joana estendeu-lhe a mão num movimento quase que automático, pois desejava sair de lá o mais rápido possível. Muito prazer, disse Jane com um sorriso. Você deve ser a esposa de Antônio. Sou, sim, é um prazer conhecê-la, mas agora precisamos subir. Me desculpe pela pressa. Imagine, sei que suas filhas estão aqui no hospital, e espero que logo também possam levá-las para casa. É por isso que estamos aqui, disse Antônio, se despedindo. Elas deixam o hospital hoje. Isso é muito bom. Então subam logo, e desejo tudo de bom para vocês e para as meninas. Obrigada. Joana entrou no elevador puxando Antônio pelo braço, mas antes que a porta se fechasse, ambos viram o olhar de ódio e perturbação que Bianor lançava sobre eles. Antônio sentia-se absolutamente tranquilo apesar do que vira, porém Joana ficara impressionada. Calma, disse ele à esposa. Ele não pode mais nos atingir, ele não vai conseguir o que quer. Do que você está falando? Antônio sacudiu a cabeça, e como se não soubesse direito o que havia falado, respondeu. Não sei, acho que é porque não me sinto mais inseguro em relação a ele. O elevador parou e, ao descerem, eles deixaram o assunto de lado, pois o médico já os esperava. Joana, porém, percebeu algo de estranho naquele comentário e sabia que deveria contar o que havia acontecido para Marcelo.
A conversa com o médico foi rápida e em pouco tempo eles já deixavam o hospital com as filhas nos braços. A chegada em casa não poderia ter sido mais festiva, com Vilma e os meninos esperando para recebê-las com muito carinho e lágrimas de alegria, pois todos sabiam do esforço que aqueles seres tão pequeninos tiveram que fazer para conseguir vencer as dificuldades e poderem estar ali. Joana sempre contava aos filhos tudo pelo que as irmãs vinham passando no hospital. Os remédios, os cuidados dos médicos e enfermeiros, os aparelhos que as ajudavam a suprir suas deficiências e a importância do acompanhamento e aleitamento materno. Ela esperava com isto poder mostrar para os filhos, como a vida é importante e que vale qualquer sacrifício para mantê-la. Durante o caminho até a casa da irmã, Bianor parecia um animal enjaulado, sentia-se preso e encurralado pela situação em que se encontrava. Estava muito contrariado com a conversa que tivera com o médico, em que este havia deixado bem claro que pelo menos durante mais um mês, ele ainda teria suas atividades limitadas. E para piorar a sua irritação, havia ainda a lembrança daquele encontro com Antônio e Joana. O que você está pensando, Bianor? Desde que saímos do hospital você não disse uma só palavra, perguntou Jane, fazendo com que este deixasse seus pensamentos. Não é nada de importante, só que decidi ir embora. Por isso vou avisar o Tião para que venha me buscar o mais rápido possível. Mas você não pode viajar agora. Jane, eu estou bem e não vou ficar perdendo mais tempo em sua casa. Tenho muitas coisas para fazer e quero começar o quanto antes. Jane parou o carro e virando-se para Bianor, disse em tom firme, escute bem, Bianor, eu não vou deixar você desobedecer nenhuma das recomendações que Flávio lhe fez. Por isso, você só vai embora depois que ele lhe der alta, e até lá é bom que aprenda a se comportar. Se não volto agora mesmo para o hospital, e peço para que ele lhe deixe internado até estar totalmente recuperado. Bianor ficou calado, sabia que a irmã era bem capaz de fazer aquilo mesmo. Melhor seria esperar algum tempo para chamar Tião e, aí então, acabar com aquela situação, pensou ele. Vendo que o irmão não respondia, Jane ligou o carro imaginando que este havia compreendido tudo o que ela lhe dissera. Porém, mesmo em silêncio, Bianor deixava-se levar novamente por seus pensamentos doentios e, a cada instante, ficava mais longe da realidade. Sua mente vagava movida pelos sentimentos conturbados que trazia dentro de si, assumindo de vez o fato de não haver esperanças para ele em relação a Joana. Mas, descontrole maior sentiu quando se lembrou de Joana entrando no elevador com Antônio, e do olhar firme que este depositara sobre ele, como que a enfrentá-lo. Como fora tolo em deixá-los juntos até agora, dizia a si mesmo com o coração inundado pelo ódio. Devia ter acabado com tudo há muito tempo, assim não teria permitido a ele mais esta alegria de ver-me doente. Agora ele deve até estar se dando ao luxo de sentir pena de mim. Mas isto não vai ficar assim, muito em breve vou acabar com tudo isto e, aí então, nós veremos quem é que vai sentir pena de quem. Bianor dizia isto decidido a usar todas as suas forças para cumprir a descabida promessa que fizera a si mesmo. Sua atenção estava tão voltada para esses pensamentos obscuros, que ele nem percebeu que já haviam chegado na casa de Jane, só se deu conta disto ao ouvir a voz do filho a lhe perguntar. Pai, você está bem? Estou sim, Lucas, só estava um pouco distraído, respondeu ele um tanto confuso, tal era o desequilíbrio que aqueles pensamentos lhe causavam. Vamos, meninos, deixem o papai ir para o quarto, depois vocês poderão conversar com ele. Mas por pouco tempo, pois ele precisa descansar. Jane dizia isto ainda em tom firme, sabia que agora não poderia descuidar de Bianor, senão, logo ele voltaria a abusar da saúde. Este nem se deu ao trabalho de tentar discutir com a irmã, pois sabia que seria inútil, assim só depois de estar instalado, foi que os filhos vieram até o quarto para ficarem com ele. Vendo-os ali brincando no chão perto de sua cama, Bianor não teve como impedir um sentimento de insegurança e pensou. Talvez esteja sendo egoísta em tomar esta decisão pensando somente no meu amor por Joana. Pois também sinto um forte amor por meus filhos e sei o quanto eles me amam e precisam de mim.
Mas um outro sentimento falou ainda mais alto em seu peito, só com a lembrança de Antônio e de tudo o que já havia feito para destruí-lo. Não, eu não posso desistir agora, afirmava ele acreditando que seu orgulho fosse maior que seu amor pelos filhos. Sem Joana não vale a pena continuar vivo. Aquele rosto, seu perfume, todos os detalhes daquele corpo lhe vinham à mente e ele se sentia mais culpado por tê-la deixado no dia em que a teve em seus braços, e não tivera coragem para ir até o final com seu amor e desejo. Mas agora vai ser diferente, concluiu ele dizendo a si mesmo. No próximo encontro que tiver com Joana não me faltará coragem para levá-la comigo. Bianor acreditava já haver decidido o rumo que daria para sua vida a partir daquele momento, mas desta vez, era com tristeza que sentia seu coração batendo mais forte por Joana. Porém, o que ele não imaginava é que ainda teria uma chance para mudar esta decisão e, quem sabe assim, toda a história de sua alma. 15 dias se passaram e numa tarde, Jane entra no quarto acompanhada por Flávio para os exames rotineiros do irmão. Ao final destes, Flávio comenta com o paciente. Bem, Sr. Bianor, pelo que vejo, em poucos dias poderá voltar à sua vida normal. Teve uma ótima recuperação e acredito que com um acompanhamento médico periódico o senhor ainda poderá ter muitos anos de vida. Bianor sorriu aliviado enquanto pensava. Ainda bem que valera a pena ter obedecido à irmã, pelo menos agora sabia que logo estaria livre daquela situação. Hoje Flávio jantará conosco e se você estiver se sentindo bem, também pode descer para jantarmos juntos. Jane dizia isto tentando disfarçar seu embaraço, pois acreditava que o irmão iria julgá-la mal se percebesse o envolvimento que estava tendo com Flávio, mas qual não foi sua surpresa com a resposta obtida. Não, acho que não vou descer apesar de estar me sentindo ótimo. Prefiro ficar aqui para não atrapalhar o namoro, você pode até deixar os meninos brincando aqui comigo se quiser. Jane não acreditava nas palavras de Bianor e ainda admirada, não pode deixar de perguntar. O que aconteceu com você? Nada, mas sei que você ainda é muito moça e é livre, pode querer ter um companheiro e eu não quero atrapalhar. Realmente esta doença mexeu com você. Jamais pensei que um dia pudesse agir com tamanho bom senso. Você não vai começar a me ofender, vai? Não, de maneira alguma, não foi isto o que quis dizer. Mas fico feliz por saber que você entende e respeita a minha decisão de estar namorando com Flávio. Já faz alguns dias que estamos saindo, e hoje eu pensava mesmo em comunicar isto a vocês durante o jantar. De minha parte você tem todo o apoio, mas quero aproveitar para deixar uma coisa bem clara para o doutor aqui. Pode falar, Sr. Bianor, disse Flávio sério, mas tranquilo. Se você vier a se casar com minha irmã, sabe que terá que assumir juntamente com ela o compromisso de cuidar de meus meninos, pois para eles ela é como uma mãe e eu não posso e não quero que fiquem longe dela, ouviu? Pode deixar, Sr. Bianor. Foi exatamente isto a primeira coisa que Jane me disse quando aceitou nosso compromisso. E posso lhe garantir que não precisa se preocupar, pois eu compreendo muito bem o amor que une os três e jamais farei algo para interferir nesta relação. Jane estava emocionada com as palavras do irmão. Nunca imaginou que ele um dia viesse a dizer tal coisa, já que sempre se mostrou indiferente ao relacionamento afetivo existente entre ela e os sobrinhos. Por isso, ela acreditava que, para ele só o que existia era a comodidade de deixá-la cuidando das crianças, para que tivesse mais liberdade de aproveitar sua vida. Mas sentia que agora ele realmente sabia o quanto as crianças eram importantes para ela, então sentou-se na cama ao seu lado e disse com muito carinho: Obrigada por reconhecer meu amor pelas crianças. Sempre tive medo que você as tirasse de mim por não compreender meu sentimento por elas, mas agora sei que isto não vai acontecer e beijou o rosto do irmão. Vamos, deixe disso, disse ele sem jeito. Você sabe que não gosto destas coisas, mas quero que me prometa que vai cuidar deles sempre, está bem? Mas é claro, Bianor, jamais deixarei os meninos. E não fique dizendo estas coisas, pois eles também têm você para cuidar deles. Sim, mas eu estou ficando velho e posso morrer a qualquer momento.
Todos nós também, Sr. Bianor, disse Flávio participando da conversa. Mas no meu caso é diferente. Bianor dizia isto sem perceber a energia que depositava naquelas palavras. Flávio notou algo estranho em seu paciente, e por isso achou melhor tentar prolongar um pouco mais a conversa. Mas eu disse ao senhor que em poucos dias estará pronto para levar uma vida normal, não há motivo para pensar dessa forma. Eu sei disso. Concordou Bianor sem muito ânimo. Você deve estar impressionado com tudo o que aconteceu, disse Jane. Logo que estiver cuidando das fazendas e viajando vai se animar com a vida novamente, por isso deixe de bobagem, está bem? Você está certa. Logo cuidarei da vida e isto passa. Ao deixarem o quarto, Flávio estava pensativo tentando analisar o que sentira ali junto a Bianor, foi quando Jane o abraçou fazendo com que deixasse seus pensamentos. O que foi? Perguntou ele surpreso com o gesto. Nada, só quero lhe agradecer novamente por aceitar meus sobrinhos, e por ter explicado isto a meu irmão. Não há o que agradecer. Eu sei o quanto as crianças precisam de você, assim como você delas, por isso na noite em que conversamos e decidimos firmar nosso relacionamento, eu lhe expliquei meu modo de pensar sobre isto e também sobre muitas outras coisas, as quais você me perguntou, não se lembra? Antes que Jane respondesse, Flávio a levou até o sofá para que pudessem se sentar para conversarem. Sim, eu sei, respondeu ela um tanto insegura. Mas muito do que você me disse ainda é estranho para mim. Pode ser por enquanto, mas como foi você quem tocou no assunto aquela noite, isto quer dizer que estava preparada para ouvir tudo o que ouviu. Você estava procurando e encontrou o que buscava. Pode ser, só que ainda não consegui entender muita coisa do que me explicou. Sei que tudo o que me disse faz sentido e não posso negar que foi a primeira vez que alguém conseguiu me dar respostas coerentes para minhas dúvidas. Então qual o problema? Jane ficou calada por alguns instantes, até que respondeu, acho que não há nenhum problema. Talvez só um pouco de medo por saber da responsabilidade que envolve todo este novo conhecimento. Flávio a abraçou com carinho e beijou seu rosto delicado ao dizer, não tenha medo de nada, pois o medo não é real. Quando alegamos ter medo de algo é porque não o conhecemos, ou então pela falta, ausência de alguma coisa e este não é mais o seu caso. Não entendi o que disse. Veja, algumas pessoas dizem ter medo da morte, mas não é a morte em si que as assustam e sim a falta de conhecimento sobre isto. Na verdade temem o desconhecido, já que a morte não passa de uma lei da natureza, e qualquer pessoa por menor que seja seu conhecimento sabe disto. Sim, isto eu sei e concordo, mas e quanto à falta de alguma coisa, isto eu não entendi. Flávio ficou calado alguns minutos como se estivesse procurando as palavras certas para poder dizer a Jane e, assim, ajudá-la a compreender aquele assunto, depois continuou. É mais ou menos a mesma coisa, só que o sentido das palavras mudam fazendo com que o assunto se torne mais complexo, e isto ajuda muito a conseguirmos um melhor conhecimento e entendimento de nós mesmos. Agora tente acompanhar meu raciocínio, se eu lhe disser que tenho medo de escuro, o que você imagina? Que o escuro é desconhecido para você, algo que não sabe como funciona, ou o porquê de existir. Mas como desconhecido, se eu sei que, ao apagar uma luz, sou eu mesmo quem cria o escuro. Jane não soube responder, então ele concluiu, na verdade o que eu sinto não é medo de escuro e sim medo de ficar sem a luz. O escuro nada mais é do que a falta da luz, assim como a morte nada mais é do que a ausência da vida, pelo menos no modo materialista de ver as coisas, pois nós sabemos que não é assim que a coisa funciona. Porém, para aqueles que não acreditam na continuidade da vida após a morte e nos ensinamentos da espiritualidade fica ainda mais difícil entender e aceitar isto, pois a morte sempre será algo desconhecido para eles, e com isto sempre lhes faltará o entendimento para mudarem seu comportamento diante da vida, que é o que realmente importa, não só em relação a isto mas também sobre muitas outras coisas, que fazem com que se demorem por mais tempo num determinado estágio de sua evolução.
O que eu quero dizer é que muitos temem compreender a morte, porque mesmo que inconscientemente sabem que ela nada mais é e será para cada um de nós, somente uma continuação da vida, mas muitas vezes não é isto o que desejamos como paraíso em nossa vida eterna. Jane ficou pensativa e tentou localizar dentro de si alguma lembrança na qual pudesse aplicar aquelas palavras, depois disse: Penso que você está com a razão. E por que concorda comigo? Quando Oscar era vivo eu não pensava a respeito desse assunto. Sentia muito medo e acho até que acreditava que, se não pensasse nisto, talvez a morte demorasse para acontecer com aqueles a quem amava. Mas depois que ele morreu minha cabeça vivia cheia de dúvidas e meu coração oprimido doía muito por não conseguir encontrar respostas para tudo aquilo. Hoje porém, eu sinto e compreendo exatamente tudo o que me disse. Eu acreditava ter medo da morte por saber da ausência que ela deixaria ao levar meus entes queridos. E posso dizer que a ausência de conhecimento é que me deixou morta durante todo este tempo, impedindo-me de sentir que a vida continua além deste corpo, e como é bom saber que um dia eu poderei reencontrar todos aqueles que voltaram antes de mim para a espiritualidade. Está vendo? O que você sempre temeu na verdade não era a morte e sim a falta, a ausência de alguém. Quem sabe o que sinta na realidade não seja solidão. Jane ficou calada pensando por alguns instantes, depois respondeu um pouco triste. Pode ser que seja isto mesmo, mas vamos deixar este assunto para mais tarde. Vou chamar os meninos, pois quero que você converse um pouco com eles, afinal foram eles que me levaram a esta busca como você diz, não é justo deixá-los por mais tempo sem as respostas para suas perguntas. Jane saiu da sala e Flávio aproveitou para retomar seus pensamentos sobre as palavras de Bianor. Sabia que teria que estar atento, já que sentia haver algo de muito estranho no comportamento de seu paciente e agora futuro cunhado. Em pouco tempo Jane voltou acompanhada dos sobrinhos, estes correram para abraçá-lo numa demonstração de afeto e aprovação do relacionamento entre os dois. Flávio retribuiu o carinho e, atendendo ao pedido de Jane, todos se sentaram ali na sala para conversarem até a hora do jantar. As crianças estavam entusiasmadas com as respostas obtidas para suas dúvidas através de Flávio, que numa linguagem muito simples explicava sua crença e as razões pelas quais, sendo ele um homem da ciência, já que era médico, havia começado a estudar e a praticar as lições da espiritualidade. E em poucas horas de conversa, foi com alegria que Jane ouviu o comentário de Henrique. Está vendo titia? Eu não disse que não fazia sentido nós nascermos, só para depois morrer e acabar. Todos riram com estas palavras e Flávio não pode deixar de elogiar o pensamento lógico do garoto. É isto mesmo Henrique, você é muito importante e Deus jamais o criaria para depois deixar que a morte o destruísse e acabasse com todas as suas experiências, com toda a evolução que você tenha conseguido numa vida. Porém ao terminar de dizer isto, todos tiveram a atenção voltada para Bianor, que descendo as escadas foi logo se colocando contra ao que ouvira. Doutor me desculpe, mas não gostaria que ficasse dizendo estas besteiras para meus filhos. Mas não são besteiras, eu nunca diria algo sem que tivesse plena convicção no que estou dizendo. Principalmente para duas crianças tão inteligentes e sensíveis como estas. Sente-se aqui Bianor disse Jane levantando-se para dar lugar ao irmão naquela roda de conversa. E é bom ir devagar com as palavras, Flávio só 206. Está tentando ajudar as crianças a entenderem a vida, mesmo que de um modo diferente do seu. Bianor percebeu a censura da irmã e ponderou um pouco no seu tom arrogante de falar. Acontece doutor que ouvi tudo o que disse para meus filhos, e não acredito em uma palavra sequer do que tenha dito. No que o senhor acredita? Perguntou Flávio. Tranquilamente. Bianor ficou um pouco sem jeito e até decepcionado, pois esperava que Flávio tentasse defender suas ideias numa discussão fervorosa e, ao invés disto, ele queria saber no que ele acreditava. O homem não sabia o que dizia mesmo. Pensou Bianor antes de responder. Eu acho que nascemos, aproveitamos a vida e quando não podemos mais fazer nada de bom aqui, morremos e ponto final. Só isto? Não, acho que temos uma alma.
E ela vai embora para outro lugar, mas não fica nesse nasce e morre que você chama de reencarnação. Bom, então nós acreditamos na mesma coisa. Jane olhou para ambos e viu a contrariedade no rosto de Bianor, sabia que o irmão não gostava desse jogo de palavras. Flávio por sua vez continuava sereno e, em seu rosto, um leve sorriso nos lábios fez Jane sentir-se bem e manter o silêncio. Não, eu não concordo com nada disso, afirmou Bianor. Calma, não precisa se exaltar que eu explico. Todos nós acreditamos na verdade e ela é uma só para todos, porém cada um expressa isso da sua maneira, de acordo com as experiências pessoais pelas quais tenha passado. Como assim? Perguntou Bianor perdido com as palavras. Nós dois acreditamos na vida como uma coisa boa e proveitosa, e na existência da alma ou espírito que após a morte vai para outro lugar, outro plano ou mundo, não é isto? Sim. Nossa diferença, Sr. Bianor, é simplesmente o fato de termos passado por experiências diferentes na vida que me levaram a crer nisto de um modo e o Senhor de outro. Não estou entendendo, insistiu ele um tanto contrariado. O Senhor não acredita na reencarnação, mas isto não muda o fato de saber que há dentro deste corpo uma alma. E eu no meu modo de pensar também, mas optei por aceitar a reencarnação como resposta para minhas dúvidas. Isto não altera o fato de ambos acreditarmos que somos almas eternas, não é? Bianor ficou pensativo, não queria que os filhos pensassem que ele não sabia das coisas, mas tinha que concordar até ali com o que Flávio dizia. Bem, até aí eu concordo. Então está ótimo, podemos encerrar o assunto felizes por havermos chegado a um senso comum. Todos nós aqui concordamos que somos seres eternos em aprendizado e isto é o que importa, e que a morte é simplesmente uma passagem para a alma alcançar o outro lado. Bianor ficou sem saber o que dizer e por isso mesmo, achou melhor concordar. Sabia que não teria argumentos para continuar uma discussão com Flávio, que ao contrário dele, se mostrava muito seguro de tudo o que dizia. Bom, já que podemos encerrar o assunto, vamos para a outra sala onde o jantar está servido, disse Jane percebendo que aquele era um bom momento para interferir. Os meninos se levantaram para acompanharem o pai até a sala de jantar, estavam felizes por ver que este iria jantar com eles. Jane aproveitou para dizer a Flávio o que sentia. Você deve ir devagar com meu irmão, ele não gosta de ser desafiado e é muito radical em suas opiniões. Não se preocupe, jamais iria além do que ele possa ouvir. Não quero criar nenhuma situação desagradável, pois adoro você e já aprendi o que estes lindos olhos verdes querem dizer quando me fixam com este brilho. Jane corou ao ouvir estas palavras e ao sentir o abraço de Flávio, que com um beijo deu por encerrada aquela conversa, mesmo sabendo que aquela seria a primeira de muitas outras que ainda viriam. Capítulo 28. Naquela noite Clara e Marcelo chegam mais cedo do que o habitual à casa dos amigos, pois jantariam juntos antes de saírem para a reunião de estudos daquela noite. Ainda bem que chegaram antes de Antônio, disse Joana ansiosa ao recebê-los na sala. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Marcelo conhecendo aquele jeito de Joana. Não, mas desde o dia em que as meninas deixaram o hospital, preciso falar com você e não queria que ele estivesse presente. E sabe que isto não é nada fácil de acontecer, já que ele não se atrasa de maneira alguma para as reuniões. Pode dizer então, o que aconteceu? Joana conta aos amigos sobre o ocorrido no dia em que encontraram Jane e Bianor no hospital. Fica feliz ao relatar para eles como Antônio havia se comportado diante deles sem se alterar, mas ao final confirma seu pressentimento durante a conversa que tiveram no elevador. Então você acredita que esta irmã tenha se unido a Antônio, por causa do coronel Bianor? Marcelo, eu não posso afirmar, mas Antônio nem sabia ao certo o que havia dito. Que ele não iria mais nos atingir, que não conseguiria o que queria. Talvez seja porque ele agora esteja mais seguro de seus sentimentos, mais equilibrado com o conhecimento que vem adquirindo com os seus estudos, disse Clara tentando acalmar a amiga. Não, Clara, eu senti que havia algo diferente em Antônio naquele momento.
Bom, não adianta ficarmos questionando isto agora, penso que o melhor é conversar com Cláudio e ver o que ele nos aconselha a fazer. E farei isto hoje mesmo depois de nossa reunião. Foi o que pensei também, por isso estava ansiosa por esta conversa. Os três calaram-se ao perceberem a chegada de Antônio. Me desculpem pelo atraso. Não há do que desculpá-lo, você está no horário, eu e Clara que chegamos mais cedo para ficarmos com nossas afilhadas. Então fiquem à vontade, enquanto me arrumo para o jantar. Ao vê-lo sair da sala, acharam melhor não tocar mais no assunto, pois logo ele estaria de volta. Por isso, Joana acompanhou os amigos até o quarto das filhas, onde os deixou à vontade com as crianças. Vou ajudar Vilma com o jantar e assim que tudo estiver pronto, venho chamá-los. Está certo, disse Clara já com Maria Paula nos braços. Ficaram algum tempo ali até que Antônio apareceu para ver as filhas, e avisá-los que o jantar estava servido. Pontualmente às 8 horas da noite, os três saíram rumo à casa de Cláudio, onde foram recebidos pelo amigo com o mesmo carinho de sempre. A reunião teve início e durante todo o tempo só o que havia ali era um ambiente tranquilo e harmônico, fazendo com que o estudo daquela noite fosse proveitoso para todos os presentes. Assim que terminaram a reunião, Marcelo chamou Cláudio a um canto do salão, onde contou-lhe o ocorrido com Antônio e o pressentimento de Joana quanto ao marido. Realmente pode haver aí a resposta para esta ligação, concordou Cláudio. E o que devemos fazer? Apesar de Antônio estar bem e de não estar sendo prejudicado com a presença desta irmã, pode ser que o mesmo não esteja ocorrendo com ela. Sem dúvida que com os seus estudos, Antônio a está ajudando de alguma forma, mas penso que agora seja melhor encaminhá-los ao centro, onde receberão um tratamento mais adequado. Pois com tudo o que você já me contou sobre este coronel Bianor, e de como ele exercia sobre Antônio uma influência não muito boa, com certeza esta irmã também pode estar sendo movida por algum sentimento que não o de amor, para estar ajudando Antônio. É verdade, desde que conheço Antônio ele sempre tivera uma certa aversão pelo coronel, mesmo antes destes últimos acontecimentos. Parecia um animal assustado, temia qualquer aproximação com ele. Só não entendo como ele mudou tanto. Cláudio sorriu e, tocando no ombro do amigo, respondeu: isto é o amor. Quando uma pessoa consegue superar seu medo e seu orgulho, ela deixa que o amor lhe ilumine a mente e o espírito e assim passa a ter mais segurança em si mesma, na vida e nas pessoas, pois seja o que for que já possa ter acontecido entre eles, Antônio conseguiu perceber que seu amor pela esposa e pela vida junto dela é muito mais importante do que qualquer outro sentimento causado pelas suas fraquezas. E o que pode então tê-lo unido a esta irmã, já que ele aprendera a superar estes sentimentos? Pode ser exatamente isto: ela encontrou em Antônio uma força que ela sabe ser muito poderosa e, de alguma forma ou por algum motivo, ela acredita que ficando próxima a ele conseguirá afetar o coronel. Realmente pode ser isto. E o que vamos fazer? Tente levá-lo ao centro nesta sexta-feira, é o meu dia de trabalho e quem sabe possamos fazer alguma coisa com a ajuda dos irmãos espirituais. Não sei se ele vai querer ir até lá. Logo vamos saber a resposta, disse Cláudio vendo que Clara e Antônio se aproximavam, aproveitou então para fazer o convite pessoalmente: como é Antônio, está gostando do nosso grupo? Sim, muito. Você tem aqui um ambiente maravilhoso e as pessoas são muito agradáveis, sem mencionar os ensinamentos de grande valor que tenho recebido. E você não gostaria de conhecer também o centro que meus pais juntamente com outros amigos e colaboradores da doutrina ajudaram a construir? Eu também sou colaborador dos trabalhos realizados às sextas-feiras, e penso que você iria gostar de nos fazer uma visita. Sim, eu adoraria, mas teria que deixar Joana mais uma noite sozinha com as crianças e não sei se devo, pois ela também quer participar, mas precisa ficar com os bebês. Não seja por isso, afirmou Clara. Afinal as madrinhas servem para quê? Eu e Vilma podemos ficar com os bebês nesta sexta-feira, assim vocês poderão ir conhecer o centro. Tenho certeza que Joana ficará muito feliz com isto. Mas elas podem dar trabalho para vocês duas.
Não se preocupe, Antônio, faz muito tempo que Edna nos cobra uma visita a Joana e esta será uma ótima oportunidade para isto, aí então seremos 3 para cuidarmos dos bebês. Bem, vou conversar com Joana e se ela aceitar, nós iremos. Ótimo, vou esperá-los então na sexta-feira. Após despedirem-se de Cláudio, os 3 seguiram para a casa de Antônio. Este estava animado com o convite, mas sentia-se um pouco inseguro e não sabia explicar o motivo. Talvez fosse pela ansiedade e curiosidade, pensou ele tentando se acalmar. E afinal será uma ótima oportunidade para Joana sair um pouco de casa, e poder participar mais dos trabalhos espirituais além das leituras a que vem se dedicando. Concluiu ele mais animado. Joana ficou eufórica com a notícia, queria muito poder participar com o marido dos estudos na casa de Cláudio e, agora da visita ao centro, mas seu sentimento materno ainda lhe falava mais alto. Por isso, Clara precisou usar de todos os seus argumentos para conseguir tranquilizá-la quanto aos cuidados com as filhas, e só depois disto foi que Joana aceitou acompanhar o marido naquela primeira visita ao centro. Como ficara combinado, às 7 horas da noite daquela sexta-feira, Marcelo chegou acompanhado por Clara e Edna. Encontraram os amigos já a esperá-los e, só depois de mais algumas recomendações de Joana quanto às filhas, foi que saíram a caminho do centro. Enquanto Joana conversava com Marcelo, Antônio permanecia calado desde que saíra de casa. Não sentia-se tão animado como Joana com esta visita e ele mesmo estranhava seus sentimentos, pois estava gostando muito do que vinha fazendo e de tudo o que havia aprendido até ali e, talvez, só mesmo por isto aceitara o convite de Cláudio. Quando chegaram, Antônio e Joana ficaram admirados com o lugar. Logo na entrada via-se um belo jardim com muitas plantas e flores, cortado ao meio pela calçada, que os levaria até o interior do centro. Um prédio de 2 andares totalmente branco, de onde se ouvia uma música muito agradável e se via o reluzir de algumas luzes coloridas no seu interior. Assim que entraram, avistaram Cláudio que conversava com outros colaboradores do trabalho daquela noite, e qual não foi a surpresa que tiveram ao reconhecerem em um deles a figura de Maurício. "O que fazem aqui?" perguntou ele também admirado com o encontro. "Viemos conhecer o centro a convite de Cláudio", respondeu Antônio estendendo a mão para o cunhado. "Nossa, que alegria encontrar você aqui", disse Joana abraçando o irmão. "Bem, pelo que posso perceber, esta casa já não é totalmente estranha para vocês, já que são familiares de um de meus maiores colaboradores", disse Cláudio cumprimentando os amigos. "Ah, é um prazer revê-lo", afirmou Joana entusiasmada. "Realmente há muito tempo meu irmão já me falava do centro que frequentava, só não imaginava que poderia ser este e muito menos que o encontraria aqui hoje." Maurício, após cumprimentar Marcelo, fez as apresentações aos demais trabalhadores que também estavam por ali e, depois de um pequeno tempo de conversa, os encaminhou para o salão onde haveria a leitura do Evangelho, e seria ministrada uma palestra antes do início dos trabalhos espirituais. Durante todo o tempo Antônio permaneceu calado, parecia um pouco angustiado, inquieto e isto não passou despercebido por Marcelo, que procurou saber do amigo o que estava se passando com ele. "Não sei o que é, Marcelo, mas não estou me sentindo à vontade como na casa de Cláudio. Procure relaxar e fique em oração, assim você logo se sentirá melhor." Marcelo achou melhor não dizer nada a Antônio sobre o verdadeiro motivo de sua ida ao centro naquela noite, acreditava que isto poderia deixá-lo ainda mais tenso. Antônio, seguindo o conselho do amigo, começou a rezar e enquanto a palestra prosseguia, ele conseguiu se acalmar. Ao final, todos foram convidados a seguirem para a sala de passes que ficava no andar superior. Formou-se então uma fila para o passe e os 3 também tomaram seus lugares nela. Enquanto esperavam por sua vez para o atendimento, encontraram novamente Maurício que cuidava de manter a ordem no local e de encaminhar as pessoas até os médiuns. Este aproveitou para lhes explicar. "Enquanto vocês estão no salão de palestras, o plano espiritual já está trabalhando em cada um de vocês, e agora vocês receberão a aplicação de energias através do passe para auxiliar no reequilíbrio de cada um." "E é só isto?" quis saber Antônio. "Não.
Depois dos passes ficam aqui as pessoas e os espíritos que estão precisando de tratamento e orientação. Antônio sentiu um frio pela espinha e não conseguiu disfarçar o sentimento de medo que lhe invadia o coração. Maurício, com sua sensibilidade, já havia percebido que o cunhado estava ali para receber o tratamento, por isso, seguindo a orientação espiritual que recebia, o convidou para acompanhá-lo. Antônio, venha comigo. Onde vamos? Perguntou ele um pouco nervoso. Você vai aguardar o passe na sala de cromoterapia. O que é isso? Perguntou Joana antes mesmo do marido. Pode deixar que eu explico a ela, disse Marcelo, sentindo a necessidade de que Antônio acompanhasse Maurício. Os dois saíram da fila e então foi a vez de Antônio repetir a pergunta de Joana ao cunhado. Nesta sala fazemos o tratamento nas pessoas utilizando a energia das cores. Não há nada para ter medo, você ficará aqui até a hora em que for para o salão de passes. E por que preciso disto? Inspirado pelos trabalhadores espirituais, Maurício respondeu tranquilo, você está em fase de aprendizado, não é? Sim, estou. Então procure pensar desta forma, isto é somente mais uma das muitas lições a qual você vem recebendo nestes últimos tempos, fique em oração e aproveite para relaxar, assim você terá melhores condições para compreender o que se passa. Antônio entrou na sala onde pôde ver algumas pessoas já sentadas, sentindo-se mais seguro com isto, sentou-se numa das cadeiras e, como lhe fora recomendado, entregou-se à oração. A sala estava iluminada por luzes de tonalidade azul, e a mesma música suave que ouvira quando chegara ali no centro continuava agora. Aos poucos começou a sentir-se muito melhor, estava calmo e o peito já não trazia mais aquela opressão causada pelo medo e insegurança. Em pouco tempo notou que até sua respiração estava alterada e um calor confortante percorria-lhe todo o corpo. Passado algum tempo, Maurício retornou à sala chamando por todos os que estavam ali. Onde vamos agora? Perguntou Antônio, já trazendo outro tom em sua voz. Vamos para a sala de passe, onde acontece também o socorro e a orientação dos irmãos espirituais que também esperaram por este momento. Chegando ao salão, Antônio viu um círculo de cadeiras, atrás de cada uma, um médium estava em pé e, num banco à frente, outro aguardava sentado. O salão era iluminado com luzes de tonalidade rosa e havia vasos com flores brancas pelo ambiente. Antônio foi levado até uma das cadeiras por Maurício que em seguida, voltou ao seu lugar na porta, após ter acomodado todos os demais para o tratamento. Ao toque de uma música, o médium que estava em pé dava início à aplicação do passe. Antônio sentia uma sensação de paz e amor muito forte naquele momento, estava calmo e parecia-lhe ver as energias circulando no ambiente através daqueles trabalhadores, e só deixou seus pensamentos ao notar que alguns dos médiuns sentados começavam a receber as manifestações dos irmãos espirituais. Apesar de ver os médiuns conversando, tudo era feito em tom moderado e em momento algum viu-se desordem ou gritaria. Isto lhe chamou a atenção e o fez lembrar-se da noite de estudo na casa de Cláudio, onde o médium também soubera se portar apesar das condições do ambiente não serem adequadas para aquela manifestação. Antônio viu quando este, aproximando-se dele, colocou uma mão sobre sua testa e a outra sobre a testa do médium sentado à sua frente, sentiu uma forte energia e assim que ele retirou as mãos, o médium começou a chorar. Por que chora? Perguntou Cláudio carinhosamente ao espírito que se manifestava ali. Eu sinto muitas dores, disse em desespero. E por que continua neste caminho se o sofrimento lhe é tão grande? Por que não aceita o socorro dos irmãos que a querem ajudar? Eu não posso, tenho que impedi-lo de fazer o que quer. Impedir a quem? Meu marido, ele quer separá-los, mas eu não vou deixá-lo conseguir o que quer. Ele já fez com que eu me destruísse e não vou deixar que faça isto a mais ninguém. Antônio sentia a camisa molhada pelo suor. Aquelas palavras lhe traziam os mesmos sentimentos de insegurança e medo que sentia por Bianor e, por mais que tentasse, não conseguia encontrar aquela força que o havia feito mudar tanto em tão pouco tempo. Porém, antes de se desesperar, ouviu o médium que estava atrás de si lhe dizer ao ouvido: mantenha a calma e reze, só a fé e o amor constroem bases sólidas.
Aquelas palavras caíram em seu espírito como água para apagar o fogo que lhe invadia o coração, queimando-o por dentro. Respirando profundamente, Antônio lembrou-se de Joana e de tudo o que havia acontecido com eles e de como estavam vivendo nos últimos tempos. Não, ele não deixaria que aqueles sentimentos de fraqueza o fizessem infeliz novamente. Assim entregou-se à oração com toda a força de sua alma, enquanto Verônica continuava sua conversa com o orientador. Veja, irmã, tudo o que aconteceu, de alguma forma foi escolha sua, assim como agora você também tem a chance de escolher por deixar o passado e receber a ajuda destes irmãos que a querem auxiliar. Não, eu não posso. Sei que sou responsável pelo estado em que estou, mas não quero deixá-lo conseguir o que quer. Ele já o separou uma vez, não vou deixar que consiga de novo. Deixe que Deus os ilumine em suas experiências. Nós não devemos interferir na vida das pessoas, pois se algo acontece a elas, por pior que possa parecer, com certeza sempre as fará crescer e aprender a melhorar. E só depende delas, cabe a elas escolherem o caminho a seguir com suas forças, com a sua própria vontade. Mas eu quero ajudar. Antes sim eu só queria me vingar dele, mas depois aprendi muitas coisas com eles e vi o quanto se amam, não quero que deixem de viver este amor só por causa da maldade dele. Isto só depende deles. Veja, você mesma apesar de estar muito debilitada, pôde sentir a força que existe no amor e o quanto ele nos ajuda a crescer e a querer o bem de todos. Eles também podem experimentar isto e optar por viverem neste caminho, mas terão que escolher isto sozinhos, por suas próprias consciências. Mas eu acho que ele não vai aguentar sozinho. Se isto acontecer, é porque ele ainda não está preparado para viver com esta conquista, com este sentimento bom de amor pleno, o qual você mesma já descobriu que existe. Houve um momento de silêncio e depois Verônica disse ainda em prantos, está bem, eu vou com eles. Mesmo porque, não venho mais suportando estas feridas. E já aprendi que quanto melhor eu estiver, mais poderei fazer por mim e por quem eu quiser ajudar. Só assim poderei realmente ser útil a alguém, só depois de ter sido útil a mim mesma. Isto mesmo, siga seu caminho e confie em Deus, pois Ele tudo fez para que todos nós sejamos felizes. Só depende da nossa vontade compreender isto. O médium soltou um profundo suspiro, como se estivesse tirando um enorme peso de si e, em pouco tempo já não se ouvia mais o choro de Verônica, porém antes de acompanhar os irmãos espirituais, ela pôde se despedir de Antônio. Não esqueça da força de amar que você tem dentro de si, pois tudo o que eu fiz, foi usar o que você já tinha e não sabia. Esta força era sua e, se você quiser, ela nunca mais ficará esquecida. Adeus e me perdoe. Verônica calou-se e assim que foi afastada do médium, seus olhos puderam ver o pai que a esperava com os braços abertos. Quase sem forças, entregou-se a ele, porém já sem as dores no peito, devido às energias restauradoras recebidas durante a orientação daquele colaborador, e assim ela conseguiu dizer: Pai, obrigada por ter vindo me buscar. Eu lhe disse que assim que você deixasse o amor comandar o seu coração, eu viria ao seu encontro. E graças à sua atitude de mudar e aceitar isto, Deus nos permitiu vir em seu socorro com mais esta demonstração de amor por nós. Amparados por outros irmãos espirituais, os dois deixaram o salão e seguiram rumo a um novo caminho. Antônio entregara-se às lágrimas com as últimas palavras de Verônica. Sabia que a partir de agora estaria sozinho para experienciar seu dia a dia e vencer suas fraquezas, porém ele não tinha mais medo. Sentia uma nova luz a iluminar-lhe o coração, compreendera tudo o que havia se passado entre eles e, mesmo sabendo da influência que tivera, sabia que agora só dependeria dele continuar naquele caminho de felicidade. Jamais esquecerei tudo o que ouvi aqui, disse ele a si mesmo. E com certeza tudo farei para continuar com esta força, com a minha força de amar a me guiar os passos. Depois de algum tempo, ouviu-se uma linda oração de encerramento e agradecimento pelo trabalho que fora realizado naquela noite. Antônio, já refeito de todas as emoções vividas ali, foi tirado de seus pensamentos ao sentir um toque em seu ombro. Como está?
Perguntou Cláudio com um leve sorriso nos lábios. Nunca me senti melhor. Acho mesmo, que nunca havia sentido tanta paz, amor e força antes. Ótimo! E desejo que você consiga perpetuar estes sentimentos, em cada dia de sua vida a partir de agora. É o que mais quero, pode acreditar. E desde já peço para que me ajude a conquistar isto. Cláudio abraçou-o com carinho ao dizer: no que depender de mim e desta casa, você pode ficar tranquilo, mas não esqueça que o que realmente importa é a sua vontade, a sua dedicação no aprendizado e na prática da sua fé. Sim, eu sei e estou disposto a fazer o melhor de mim. Os dois deixaram o salão e encontraram Joana e Marcelo que os esperavam conversando com Maurício. Ao vê-los, os três calaram-se esperando que Antônio lhes contasse o que havia acontecido, porém foi Cláudio quem tomou a palavra e, num breve discurso, explicou o que havia se passado durante o atendimento a Antônio, concluindo: o importante é que a partir de agora, todos nós tenhamos em mente a grandeza da bondade de Deus, que permite que mesmo um espírito ainda debilitado e sem total esclarecimento como esta irmã possa ter a chance de aprender e de sentir o reconforto para suas dores através do convívio entre os encarnados que se amam e se respeitam. Por isso, é fundamental dar início a esta prática do Evangelho dentro de nós e de nossas casas, pois a família é sem dúvida nossa primeira grande escola. Mas, com todos os espíritos acontece isso? Perguntou Joana um pouco assustada com o que já havia lido sobre os obsessores. Não, Joana, existem vários tipos de espíritos e muitos deles ainda trazem dentro de si a crença nos sentimentos malévolos, e a estes Deus também concede a chance de aprender, porém, seguindo seus próprios corações experienciam toda a maldade de si mesmos, pois é nisso que acreditam. Até o dia em que escolhem mudar seus sentimentos e tentar algo diferente, aí surgem novas possibilidades e assim sucessivamente até conquistarem a consciência plena de amor, paz e evolução, só vivenciando o bem e o que é bom. Cláudio fez um pequeno silêncio depois prosseguiu. O caso desta irmã não é diferente de muitos que já estivemos acompanhando aqui no centro. Hoje muitos espíritos já trazem este sentimento de melhora dentro de si, mas a ignorância das leis espirituais e a falta de amor a si mesmo acabam fazendo com que se demorem no caminho da dor. Não entendi, afirmou Antônio. É que em todos os casos de sofrimento espiritual, vemos que estes acreditam num mal causado pelos outros, não compreendem que tudo e todos seguem uma ordem no universo e na vida, e que cabe a cada um assumir seus atos e aprimorar seus valores e conceitos para atingir uma melhora, isto é evolução. Sempre o que ouvimos e, vou me vingar porque fulano me fez, não aceito ajuda porque ciclano fez aquilo, mas sempre que eles compreendem e dizem, eu é que fiz, que agi assim, eu é que sou responsável pelo que aconteceu, e pelo que acontece comigo, pronto, tudo muda. Será que eles se tornam iluminados de uma hora para outra? O silêncio persistiu e Cláudio concluiu sua explicação. Claro que não, porém passam a agir individualmente, já que foi assim que Deus nos criou. Indivíduo, indivisível, todo. Dois igual a eu e Deus. Isto quer dizer que, eu e Deus somos um e, inseparáveis. Assim, deixam as atitudes do outro para que o outro se preocupe com elas e passa a olhar para si, para o que ele fez e por que fez. Começam, mesmo sem terem plena consciência disto, a sua comunhão com a essência, eu e Deus e eu, esta é a base e, somente quando compreendemos e conquistamos este equilíbrio entre o duo é que conseguimos edificar nossa boa relação com os demais, com a vida e com tudo o que nos cerca. Foi exatamente isto que aquele espírito pareceu ter aprendido, disse Antônio com o pensamento longe. Primeiro ele disse que estava comigo por vingança, mas logo depois assumiu que sabia que era responsável pelo estado em que estava, e sua vontade real de me ajudar a não fracassar diante de meus medos. Exatamente, ela queria vingança enquanto se justificava nas atitudes do outro. Mas quando disse, eu sei que sou responsável, mudou, voltou à sua essência de indivíduo e passou a cuidar do que sentia, daquilo que a identificava com você.
Porque ela sabia que havia sido fraca e que estava naquelas condições por ter se deixado levar pelos sentimentos de medo, insegurança e revolta, causando o seu próprio desequilíbrio. Por isso queria ajudá-lo a não fraquejar, esquecendo assim o sentimento de vingança, e como pode partilhar de muitos momentos com você e sua família, ela viu o amor e respeito que há entre vocês e isto só a uniu mais ainda ao seu duo, fazendo com que descobrisse o amor existente em si também. Todos olhavam para Cláudio admirados com a explicação, ele conseguia expor tão claramente aquelas inspirações, que tornava-se impossível não conseguir compreender as lições ali contidas. Por isso, notando que todos estavam satisfeitos com sua explanação, achou melhor encerrar o assunto e dar início a outra conversa, enquanto se dirigiam para o jardim, pois ali os trabalhos daquela noite para eles já haviam terminado, mas ele sabia que no plano espiritual havia muito ainda para se fazer. Capítulo 29. Bianor já havia saído naquele dia quando Jane se levantou, e isto a deixou um pouco preocupada, pois o irmão só tivera alta médica no dia anterior. Mas ele passara todo este tempo bem e seguir as recomendações de Flávio até então, não havia com o que se preocupar, pensou ela. Contudo, apesar de Bianor ter recuperado sua saúde física, o mesmo não se podia dizer de sua saúde espiritual. Passara toda a noite criando mentalmente cada acontecimento daquele dia desde que ouvira a tão esperada notícia de Flávio, de que poderia voltar às suas atividades normais a partir daquele momento. Mesmo sendo chamado à reflexão algumas vezes durante seu devaneio, ele acabava cedendo ao seu orgulho e à falta de amor por si mesmo. Logo que acordou naquela manhã, telefonou para a fazenda ordenando a Tião que o encontrasse ainda naquele dia no hotel em que costumavam ficar, e depois de tomar rapidamente seu café, já estava a caminho do escritório de seu advogado. Queria deixar tudo em ordem para que a irmã não tivesse nenhum trabalho, e que nada viesse a faltar para os filhos depois que ele e Joana partissem. O advogado surpreendeu-se ao vê-lo ali tão cedo e logo se prontificou a atendê-lo. Bianor então, sem entrar em detalhes, pediu para que este providenciasse todos os documentos necessários para deixar Jane como responsável pelos filhos e por todos os seus bens, até que estes atingissem a maioridade. Além de deixá-la como herdeira de uma de suas fazendas, como reconhecimento pela dedicação aos meninos. Deixaria também um sítio para Tião, por sempre ter sido seu homem de confiança e queria tudo para o final daquele dia. Lamento, Sr. Bianor, disse o advogado um tanto cauteloso. Mas infelizmente não será possível realizarmos tudo para hoje, precisarei de no mínimo 2 dias para isto. Bianor não ficou satisfeito com o que ouviu, porém não seria precipitado, pensou ele. Está bem, faça tudo como mandei e depois de amanhã virei assinar os papéis e já os levarei para entregar a Jane. Pode deixar, Sr. Bianor, chamarei um tabelião e já faremos os registros necessários no momento da assinatura. Apesar de não estar em seus planos estes 2 dias a mais, no fundo seu coração parecia aliviado com isto. Poderia aproveitar mais este tempo para estar com os filhos e assim, quem sabe, poder lhes compensar de sua ausência futura. Bianor resolveu voltar para casa e durante o caminho não pôde deixar de se lembrar das conversas que ouvira entre Flávio, Jane e os filhos. Mesmo naquela noite isto também por várias vezes lhe viera à mente, ele porém não se permitia questionar sua decisão, mas naquele momento aquelas palavras pareciam soar muito alto em seu íntimo. Será que o que ele diz pode ser verdade? Disse a si mesmo. E se depois de morrer com Joana e conseguir tê-la comigo, eu tiver que nascer de novo? Será que vamos nos separar novamente? Muitas dúvidas surgiram em sua mente e ele, sentindo-se um pouco inseguro, decidiu parar o carro por alguns momentos, mas a pior de todas as perguntas não demorou a surgir. E se for verdade o que Flávio diz, que somos espíritos eternos e que continuamos a ser iguais como em vida? Será que Joana continuará a me desprezar? Será que não conseguirei ter o seu amor? Um sentimento de desespero invadiu seu peito. Porém logo após alguns minutos, movido pelo seu orgulho e egoísmo, ele reage e decide deixar estes pensamentos de lado. Onde já se viu, disse ele.
Depois de ter esperado todo este tempo e de tudo o que já fiz para acabar com Antônio e ter Joana para mim, fico aqui perdendo tempo com estas ideias absurdas. E afinal, também já ouvi Flávio dizer que tudo depende da nossa vontade e a minha maior vontade é tê-la e ficar com ela pela eternidade, já que é para lá que vamos. E não deixarei que nada me impeça de realizar a minha vontade. Bianor ligou o carro e seguiu para a casa de Jane e a partir daquele momento não se permitiu voltar a ter tais pensamentos. Assim ele começava mais uma vez a fazer valer a sua vontade e a seguir o caminho escolhido, mesmo que este viesse a ser mais uma vez um caminho de dor e sofrimento a si mesmo. Ao chegar em casa, encontrou Jane e Flávio na sala com os meninos esperando-o para o almoço. Ainda bem que não se esqueceu do horário do almoço, disse Jane ainda preocupada com o bem-estar do irmão. Bianor nem havia notado as horas, mas achou melhor não responder e deixar a irmã pensando daquela forma. Mas ao cumprimentar Flávio, sentiu-se um pouco incomodado, parecia que o olhar deste penetrava-lhe o íntimo e este, por sua vez, também não deixou de notar uma leve sensação de mal-estar com a proximidade de Bianor, porém não disse nada. Durante o almoço, os dois não conversaram muito e preferiram dar mais atenção às crianças e, assim que terminaram, Bianor se despediu alegando outro compromisso. Jane, porém, percebendo que havia algo de muito estranho na atitude de ambos, logo que pôde ordenou a babá que levasse os meninos para o jardim, para que pudesse ficar a sós com Flávio. O que é que está acontecendo? Não sei do que você está falando, respondeu ele tentando não demonstrar sua preocupação. Ora Flávio, como não? Você e Bianor mal trocaram duas palavras durante o almoço. Aconteceu alguma coisa entre vocês que eu não esteja sabendo? Flávio ficou pensativo durante algum tempo antes de responder, e decidiu partilhar com Jane seus pressentimentos. Jane, o que vou lhe dizer pode ser apenas suspeitas infundadas, pois não tenho como explicar o que sinto, mas já faz algum tempo que venho notando em seu irmão uma energia muito estranha. Como assim? Desde o dia em que conversamos com ele sobre nosso compromisso, eu noto nele certas atitudes que me levam a pensar que seu irmão não está bem. Mas você lhe deu alta médica ontem mesmo. Como pode F não estar bem? Não é de saúde, ou pelo menos nada físico. Mas seu irmão não está bem espiritualmente, sinto que uma energia muito forte o cerca e infelizmente não posso dizer que seja algo bom de se sentir. O que você quer dizer com isto? Pode dizer o que pensa. Flávio calou-se por instantes, depois prosseguiu. Não sei, mas parece que seu irmão não pretende continuar nesta vida por muito tempo. Jane não conseguiu pronunciar palavra alguma e Flávio continuou. Entenda, isto não é uma afirmação, mas venho analisando Bianor há algum tempo e por várias vezes o vi agindo de forma estranha e seus comentários também me parecem de alguém que está se despedindo. Naquela noite mesmo nos fez prometer cuidar dos meninos se algo viesse a lhe acontecer. Mas isto é normal depois do susto que passou com a doença repentina, apressou-se Jane a dizer, tentando justificar as atitudes do irmão. Sim, Jane, até certo ponto isto poderia ser normal, mas o que eu sinto nele não é. Flávio segurou a mão de Jane e continuou. Sei que estou falando algo muito sério e não quero que fique assustada, mas prometa que ficará atenta a tudo o que Bianor fizer e se notar algo estranho me avisará. Você disse que meu irmão não está bem espiritualmente, mas acha que ele está para fazer uma loucura, então ele está com algum problema mental. Flávio sorriu levemente, compreendendo a confusão de Jane diante do assunto e calmamente tentou responder sua pergunta. Sei que está confusa com tudo o que lhe disse, e posso lhe garantir que isto é muito comum de acontecer. Existem muitas pessoas que passam por problemas espirituais, e que são tratadas como doentes mentais devido à falta de conhecimento ou de fé na espiritualidade. E infelizmente, em muitos casos, a pessoa acaba somatizando os dois depois de passar muito tempo recebendo o tratamento inadequado, mas no caso de Bianor não é isto o que sinto. Você acha que ele possa estar obsidiado? Nos livros que você me deu existem várias histórias sobre casos assim, em que somos influenciados por espíritos maus e perturbados.
Não sei, Jane, é muito difícil afirmar isto, o melhor seria levá-lo a um centro, mas isto com certeza ele não aceitaria. Não mesmo. E o que podemos fazer? Vou pensar sobre o assunto e amanhã conversarei com um amigo do centro, penso que ele poderá nos ajudar. Você já prometeu me levar para conhecer este centro, gostaria muito de ir. Assim que for possível eu a levo, prometo. Enquanto isto gostaria que você vigiasse Bianor. Está bem. Flávio ficou mais algum tempo com Jane e depois voltou para o hospital, pois ainda teria muito trabalho naquele dia. Enquanto isto, Bianor seguia para o hotel, onde decidiu esperar por Tião, mesmo sabendo que este só chegaria no final da tarde. Preferiu ficar sozinho ao ter que continuar sob o olhar de Flávio, pois aquele sentimento incômodo vinha lhe chamando a atenção e isto o estava irritando por demais, já que apesar de não concordar com muito do que ele dizia, nunca houve entre eles nada que viesse a criar uma situação de mal-estar como aquela que acontecia nos últimos dias. Porém, ali longe de todos, ele resolveu não perder seu tempo com aquelas bobagens. Afinal, pensou ele, logo estarei longe e o melhor a fazer no momento é repensar meus planos, os quais fora obrigado novamente a adiar por mais 2 dias. Foi assim que acabou adormecendo sem perceber o passar das horas e já começava a escurecer, quando foi acordado pelas batidas na porta de seu quarto. Levantou-se ainda sonolento e ao abrir a porta deparou-se com Tião, radiante por ter sido chamado tão logo o patrão tivera se recuperado. Nossa, coronel, é muito bom ver que o senhor está tão bem assim. Parece que a doença até lhe fez remoçar. Bianor, vaidoso como sempre, arrumou a camisa na calça numa postura de superioridade, mas sabia que em partes Tião não estava só tentando agradá-lo. Realmente, com todos os cuidados de Jane, ele havia mesmo mudado nestes últimos tempos, estava mais magro e com o repouso, a alimentação saudável, longe do álcool e do fumo, parecia mesmo estar mais jovem. Porém, logo tratou de mostrar ao empregado que as mudanças paravam por ali e que ele continuava o mesmo Bianor de outros tempos. Bem, vamos deixar de conversa e cuidar do que realmente interessa. Quero que volte a vigiar Joana para mim e que descubra um modo de eu estar com ela sozinho. Mas veja bem, quero que isto seja feito o mais rápido possível, quero vê-la o mais tardar nesta quinta ou sexta-feira. Mas coronel, o senhor ainda continua pensando naquela mulher? Será que não chega a ter ficado doente pensando nela desse jeito? Não venha me dizer o que fazer, gritou Bianor. Faça somente o que estou lhe ordenando. Tião baixou a cabeça desolado com a bronca do patrão e concordou num gesto afirmativo que cumpriria as suas ordens. Bianor então prosseguiu. Tem outra coisa, vou fazer uma viagem e quero que prometa cuidar das fazendas enquanto for preciso. Você sempre foi meu homem de confiança e por isto será recompensado, porém não descuide de nada, está certo? Pode deixar, coronel, sempre tive muito gosto em cuidar de seus negócios e enquanto estiver vivo farei isto com prazer. Mas o senhor não vai nem passar pelas fazendas antes de viajar? Não, estou com pressa e preciso viajar logo. Bianor sentia-se inseguro com sua decisão, queria cumprir o prometido a si mesmo o mais rápido possível para não desistir. E o senhor vai ficar muito tempo longe? Vou. E espero que nunca esqueça sua promessa. Agora vou embora e amanhã no final da tarde voltarei para saber notícias. Pode deixar, descobrirei um jeito para o senhor encontrar Joana como deseja. Bianor saiu sentindo-se mais animado. Sabia que podia contar com Tião e que logo estaria concretizando seus planos, agora o melhor a fazer era aproveitar o tempo que lhe restava para estar com os filhos. Assim voltou para casa e entregou-se às brincadeiras com as crianças, como nunca fizera antes, queria deixar boas lembranças aos filhos daqueles últimos momentos juntos, mas este comportamento não passou despercebido por Jane, que comentou: Nossa, você nunca gostou de brincar com os meninos desta forma. O que está acontecendo com você? Nada, só estou me sentindo bem e quero brincar um pouco com eles. Não há nada de estranho em um pai querer brincar com seus filhos.
Jane calou-se, mas sentiu que o irmão não estava sendo sincero, havia mesmo algo estranho no seu comportamento. E se Flávio estivesse certo? Pensou ela, precisaria conversar com ele novamente sobre aquilo. Assim logo cedo no dia seguinte, ela telefona para Flávio e lhe conta o ocorrido confirmando sua impressão sobre as atitudes do irmão. Foi ótimo você ter me telefonado, disse ele após escutar atentamente o desabafo da namorada. Marquei um almoço com meu colega para podermos conversar com calma sobre o assunto, já que no centro temos muito trabalho e fica difícil conversamos. E será que eu também posso ir a este almoço? Flávio sentiu a preocupação de Jane e respondeu carinhosamente, creio que será ótimo se você estiver presente, pois Cláudio é uma excelente pessoa e um profundo conhecedor do assunto, tenho certeza de que ele ficará muito feliz em poder nos orientar. Que bom! Disse ela animada, então irei buscá-lo ao meio-dia em ponto, está bem. Estarei esperando. Após desligar, Jane já se sentia mais tranquila. Apesar de seu relacionamento com o irmão nunca ter sido muito bom, nestes últimos tempos com sua doença e com o convívio diário, ela reconhecia haver surgido ali em seu coração um enorme carinho por ele. Sabia que as diferenças de valores e opiniões entre eles continuavam, mas parecia que agora haviam aprendido realmente a se respeitarem e a conviverem pacificamente com isto. Por isso desejava de coração poder ajudar o irmão, se este estivesse precisando de ajuda, não gostaria que nada viesse a lhe acontecer, muito menos uma tragédia como aquela que se anunciava. Logo após tomar seu café da manhã em seu quarto, Jane foi até a varanda de onde podia observar o irmão brincando com os filhos no jardim, sem que estes a vissem. Foi assim que após estar algum tempo ali, ela teve a confirmação de suas preocupações, ouvindo a conversa que Bianor, em determinado momento, iniciou com os filhos. Ao final, seu coração batia forte e acelerado com tudo o que acabava de ouvir e, desesperada, resolveu sair para encontrar-se com Flávio, mesmo sabendo que ainda era muito cedo. Ao vê-la sentada ali na sala de espera, Flávio assustou-se e antes mesmo de atender seu último paciente daquela manhã, a convidou para tomarem um café. O que houve? Infelizmente sou obrigada a acreditar que você está certo quanto a Bianor. Afirmou ela ainda trêmula. E o pior, é que acho que ele pretende fazer algo muito em breve. Por que pensa assim? Quis saber Flávio sentindo a gravidade do assunto. Hoje ouvi uma conversa dele com os meninos, na qual ele pedia para que os filhos nunca o esquecessem, pois ele sempre amaria os dois mesmo estando longe. Disse também a Henrique que às vezes as pessoas tomam determinadas atitudes sem querer ferir ninguém, muito menos aqueles a quem se ama, mas para que elas possam ser felizes às vezes outras pessoas sofrem por isso. E terminou pedindo ao filho que o perdoasse se um dia isto viesse a acontecer com eles, e que ele explicasse isto para Lucas também. Flávio sentiu um arrepio por todo o corpo, mas não deixou que Jane percebesse nada e, logo após um profundo suspiro, disse: procure se acalmar enquanto termino meu trabalho, só falta atender a este paciente e acredito que não vou me demorar, pois trata-se de um retorno e o caso não é grave. Assim que puder estarei aqui e tentaremos resolver tudo isto, mas é preciso que se acalme, está bem? Está certo. Jane ficou ali, porém por mais que tentasse não conseguia se acalmar e cada minuto parecia horas a passar, foi com grande alívio que viu Flávio retornando para buscá-la. Pelo que posso perceber você não conseguiu se acalmar. É verdade, sinto o peito oprimido e parece que vou me desesperar a qualquer momento, pelo medo de não poder ajudar meu irmão. Flávio abraçou-a com carinho e beijou-lhe os cabelos, sentindo sua respiração um tanto ofegante pelo nervosismo. Pare com isto, sim. Vamos conversar com Cláudio e com certeza Deus há de permitir que possamos ajudar Bianor, mas se não estivermos bem, nada poderemos fazer. Por isso acalme-se, está bem? Jane suspirou e, sentindo o carinho de Flávio, compreendeu que ele estava certo. Por isso, esforçou-se para se acalmar e ao saírem do hospital ela já se sentia melhor.
No restaurante não precisaram esperar muito até que Cláudio chegasse, e com o mesmo sorriso carinhoso que sempre trazia nos lábios, foi apresentado a Jane colocando-se à disposição de ambos para ouvi-los. Flávio contou então os motivos de sua preocupação com o futuro cunhado. Porém, sem perceber, ocultara o seu nome tratando-o sempre como o irmão de Jane, quando se referia a este. Após escutar com atenção todos os detalhes, Cláudio expôs sua opinião. Bem, pelo que me contou, devo concordar que existe aí um comportamento um tanto estranho, mas será que não se trata apenas de uma depressão causada pela doença como Jane suspeita? Não acredito nisto, Cláudio. Como já lhe disse, sinto uma energia muito forte nele, porém nada agradável. E sua conversa com os filhos deixa claro sua intenção de estar se despedindo das crianças e não existe motivo algum para isto, pois sua saúde está totalmente restabelecida. Cláudio ficou alguns minutos em silêncio, depois prosseguiu, então seria bom que o levassem até o centro para um tratamento. Este é o problema, disse Jane ansiosa. Meu irmão não aceitaria ir até lá, pois diz não acreditar nessas coisas. Então torna-se difícil querer ajudá-lo, pois se ele mesmo não quer e nem procura ajuda, só o que nos resta é rezar por ele e pedir aos amigos espirituais que o iluminem, e se Deus quiser que façamos algo, que nos mostre um caminho para seguir, pois estaremos com o coração cheio de amor para ajudarmos este irmão. Jane sentia-se um pouco desapontada ao dizer: mas é só isto? Então vamos deixar que ele cometa uma loucura. Entenda, Jane, disse Cláudio com muita suavidade em suas palavras. Ninguém pode interferir na escolha de ninguém, mesmo quando discordamos de algo por já termos consciência de que aquilo não seria bom. Porém, cada pessoa tem um valor diferente para o que é bom ou ruim, mas Deus nos deixou muitos ensinamentos através de pessoas que podemos seguir como exemplo dentro destes valores, e nos deixou também o dom da oração em prol daqueles a quem amamos e desejamos ajudar, mas sempre respeitando seu livre-arbítrio. Se você quer ajudar seu irmão, primeiro comece por respeitá-lo como um espírito eterno que possui tudo para melhorar e ser feliz, mas se para isto ele escolher o caminho da dor, apesar de suas orações e do amparo dos irmãos espirituais, você deverá compreender, respeitar e aceitar. Mas não posso aceitar isto. Então talvez esta seja sua primeira lição para entender a espiritualidade, pois se você acredita na vida além da morte, sabe que seu irmão muito terá a aprender com este ato, mesmo que o classifiquemos de insano. Cláudio fez um breve intervalo e em seguida continuou: outro dia mesmo, tivemos uma lição maravilhosa da bondade de Deus diante destes irmãos desesperados que se entregam aos braços da morte conscientemente. Uma irmã que também havia optado por este caminho de dor, após passar algum tempo tentando se vingar do marido por julgá-lo culpado de seu sofrimento, passou a acompanhar um conhecido ainda encarnado por achá-lo capaz de ajudá-la em sua vingança. Teve a oportunidade de conviver com este amigo e com sua família, e viu ali um exemplo de amor e de união familiar. Isto fez com que despertasse em seu coração um sentimento de amor e, relembrando fatos passados, pôde compreender os verdadeiros motivos que a levaram até tal experiência. Com isto, acabou deixando a vingança de lado e passou a ajudar este amigo, porém não pode continuar a acompanhá-lo, pois estava influenciando-o e isto não é bom para nenhum dos dois. Ambos tiveram a chance de aprender muitas coisas juntos, mas agora cabe a cada um deles aplicar o que acreditarem ser melhor para si. Enquanto Cláudio fazia sua narrativa, Jane sentiu um arrepio pelas costas e não pôde deixar de se lembrar da cunhada. Ao final disse quase sem perceber: nossa, eu até havia me esquecido dela. Dela quem, Jane? Perguntou Flávio curioso. Jane, como que se estivesse muito longe com seus pensamentos, sentiu-se encabulada, mas resolveu falar. Bem, é que enquanto você falava eu me lembrei de minha cunhada e sua história me fez pensar se não pode haver alguma ligação com o estado de Bianor. Ao ouvir aquele nome, Cláudio imediatamente percebeu a ligação entre as duas histórias, e Bianor era o ponto em comum que unia as duas. Mas antes que pudesse dizer algo, Flávio tomou-lhe a frente para questionar a namorada. O que houve com sua cunhada? É que Verônica é uma suicida.
Eu não havia pensado nesta hipótese, apesar de ter comentado com Flávio sobre achar que Bianor pudesse estar sendo obsidiado, mas nem me passou pela cabeça isto. Além do mais, já se passaram alguns anos e na verdade eu nem sei ao certo como tudo aconteceu, nem o motivo que levou Verônica a fazer o que fez. O silêncio se fez por algum tempo, e Cláudio, em pensamento, pedia a Deus que o orientasse nas palavras que deveria dizer para melhor poder auxiliar aqueles amigos. Já conseguira ver a extensão dos fatos, mas não sentia ser aquele o momento para contar-lhes tudo o que sabia, por isso disse: não devemos tirar conclusões precipitadas, cada caso é um caso e não sabemos os motivos, muito menos as consequências de tal ato para sua cunhada ou mesmo para seu irmão. Mas isto já é um começo, pois podemos descobrir se há alguma ligação entre os dois fatos, procurando saber notícias de sua cunhada, através dos trabalhos desenvolvidos no centro e, assim indiretamente, ajudamos seu irmão sem interferirmos no seu livre-arbítrio. O que isto quer dizer? Perguntou Jane. Cláudio viu que existia a necessidade de preparar Jane para compreender a escolha do irmão, pois ele sabia que Verônica já havia sido socorrida e se Bianor ainda agia daquela forma era porque ele mesmo queria assim. Isto quer dizer que se houver alguma influência de sua cunhada nas atitudes de seu irmão, se nós cuidarmos dela e conseguirmos orientá-la, indiretamente também estaremos ajudando seu irmão e ele poderá se reequilibrar e melhorar. Mas veja bem, disse ele cauteloso. Se tudo o que está acontecendo com ele for escolha dele próprio, não acredito que haverá alguma mudança. Bem que você disse que Deus sempre nos mostra o caminho a seguir, comentou Flávio, sentindo-se mais aliviado, ao ver um brilho de esperança no olhar de Jane. Será que podemos tentar obter alguma notícia nos trabalhos de psicografia desta noite? Sim, conversarei com Maurício para que peça orientação dos espíritos colaboradores e, se possível, talvez consigamos algo. E eu posso ir? Perguntou Jane ansiosa. Claro, mas desde já aviso que não posso lhe garantir nada. Temos que confiar e rezar para que aconteça o melhor para todos, mesmo que o melhor nem sempre seja o que imaginamos ou queremos. Terminaram o almoço e despediram-se, ficando o encontro marcado para logo mais à noite no centro. Flávio acompanhou Jane até sua casa e ficou feliz por vê-la novamente sorrindo como antes. Apesar de não se considerar mais nenhum jovem, pois estava com 40 anos, sentia pela primeira vez seu coração bater daquela forma e isto o fazia sentir-se como um adolescente no assunto. Porém, ao abraçá-la para se despedirem pôde dizer-lhe, sem medo de estar enganado, o quanto a amava. Capítulo 30. Antônio e Joana desde a visita ao centro estavam mais unidos a cada dia. Ela fizera questão de saber do marido todos os detalhes sobre o que havia se passado com ele durante o seu atendimento, e este, apesar de sentir-se muito frágil e envergonhado por reconhecer que dentro de si ainda pulsavam muito forte aqueles sentimentos, lembrou-se da despedida de Verônica ao lhe afirmar: tudo o que eu fiz foi usar uma força que já era sua, só depende de você não deixá-la esquecida. Assim, ele conseguiu compartilhar com a esposa cada momento, com todas as emoções e lições vividas ali, não omitiu nada, nem mesmo os comentários de Verônica quanto ao fato de Bianor já tê-lo separado em outra vida, e a confirmação de que sua morte não fora um acidente. Após escutar atentamente tudo aquilo, Joana segurou a mão do marido e juntos fizeram uma prece de agradecimento a Deus por tudo o que haviam recebido e pelos amigos que os haviam ajudado tanto, assim como a Verônica. E firmaram o compromisso de que nunca esqueceriam aquela noite e que a partir daquele momento ambos sempre compartilhariam de tudo juntos. Foi assim que depois de alguns dias, eles saíram logo cedo para se encontrarem com Marcelo, para fecharem negócio com o carro que este lhes oferecera. Ao chegarem ao escritório, Marcelo não pôde deixar de notar a felicidade de ambos e afirmou ao cumprimentá-los: como é bom vê-los felizes assim. E muito desta felicidade devemos à sua amizade e por tudo o que tem feito por nós, comentou Antônio abraçando-o. Nada do que eu fizesse teria algum efeito se vocês não o quisessem, isto é uma conquista de vocês.
Conversaram durante algum tempo após fecharem o negócio, e Marcelo ficou feliz por ver que Antônio estava otimista e confiante no caminho que havia escolhido, e com o apoio de Joana parecia ainda mais determinado em melhorar a cada dia. Ouviu sua narrativa animada quanto ao bom andamento dos negócios na mercearia, e de como Roberto vinha ajudando-o neste crescimento. Logo depois despediram-se, pois o dia era de muito trabalho ainda para ambos. Ao voltar para casa naquele dia, Joana teve uma surpresa, ao ver Maurício chegando com Ana para uma visita. "Desculpe aparecer sem avisar", foi ele dizendo ao abraçar a irmã. "Imagine, vocês não precisam avisar, apareçam sempre que quiserem", respondeu Joana recebendo-os com carinho. "Mas sentem-se e vamos conversar até Antônio chegar para o almoço, assim almoçaremos todos juntos. Nós não queremos dar trabalho, só passei para saber como estão as coisas e para lhes dar uma boa notícia. Aqui tudo está ótimo e desde que fomos ao centro, sinto que estamos melhorando mais a cada dia. Agora me conte qual é a boa notícia." "É que estivemos no médico e Ana está grávida." "Meus parabéns, isto é maravilhoso", disse Joana abraçando-os. Maurício e Ana, apesar de casados já há alguns anos, ainda não tinham filhos, pois optaram por estudar e Ana havia acabado a faculdade somente no ano anterior. Ficaram conversando e Joana, após mais alguns comentários quanto à sua alegria com a notícia, contou ao irmão os detalhes do que havia se passado com Antônio naquela noite no centro, concluindo: "E agora estamos cada vez mais nos dedicando aos estudos aqui em casa. Também vou começar a frequentar as reuniões na casa de Cláudio, já que Vilma e os meninos afirmam ter condições de ficar com os bebês para que eu possa sair, e sempre que possível iremos ao centro." "Isto é muito bom", disse Ana. "Fico feliz por saber que mais pessoas descobrem os ensinamentos de Jesus através do Evangelho de Kardec, ainda mais pessoas queridas como vocês." "É verdade", concordou Maurício. "Bom será quando todos tiverem esta luz acesa em suas mentes e corações, mas sempre é uma grande alegria ver que mais uma se acende." Pouco depois, Antônio chega para o almoço e passa a compartilhar daquela alegria, demonstrando assim como Joana, todo o seu entusiasmo com o novo modo de vida. Durante o almoço, Maurício comenta sobre sua ajuda nos trabalhos do centro, inclusive o daquela noite em que ele e Ana eram colaboradores. Antônio então convida o cunhado a passar aquela tarde com ele na mercearia, e Joana insiste para que Ana fique mais tempo com ela para conversarem. Eles aceitam o convite e assim, logo após o almoço, Antônio saiu acompanhado pelo cunhado para voltar ao trabalho. Maurício fica feliz em ver que os negócios do cunhado estavam indo bem. Conheceu Roberto e simpatizou-se muito com ele, sentindo no rapaz uma grande força de vontade e amor pelo trabalho. Ficou ali até o final da tarde, quando decidiu ir embora, já que Antônio não poderia voltar com ele, pois ainda havia muito movimento na mercearia. Durante o caminho até a casa da irmã, qual não foi sua surpresa ao encontrar ali aquela figura conhecida? "Nossa, homem, o que faz perdido por aqui?" perguntou ele ao homem que acabara de entrar em sua frente após atravessar a rua. "Oh, olá Maurício, como vai?" "Eu vou bem, mas e você, o que faz aqui em São Paulo?" Tião não sabia o que responder, aquele encontro jamais poderia ter acontecido, pensou ele. Vendo que Maurício esperava por uma resposta, lembrou-se do coronel e disse sem muita certeza de suas palavras: "É que acabo de chegar, pois o coronel mandou me chamar lá na fazenda e acho que me perdi." Maurício estranhou aquela resposta, já que sabia dos fatos acontecidos anteriormente com ele e o coronel ali na mercearia do cunhado. Aquilo não fora um acaso, pensou ele. Porém, achou melhor fazer de conta que acreditara na história de Tião. "Bem, então me diga para onde quer ir, que eu lhe ensino o melhor caminho." "Quero ir até a casa de Dona Jane", e disse o endereço que tinha na memória. "Nossa, mas isto fica muito longe daqui." Tião não respondeu, pois sentia-se inseguro com aquela situação e tinha medo de falar algo que pudesse atrapalhar os planos de seu patrão. Maurício explicou a ele o que deveria fazer para encontrar o endereço e se despediram no portão da casa de Joana.
Tião apressou-se ao ver um ônibus parado no lugar em que Maurício lhe indicara, pois queria sair de lá o mais rápido possível. Vendo o irmão de volta, Joana percebeu que este estava um pouco preocupado. O que houve, Maurício? Aconteceu alguma coisa com Antônio? Oh não, ele está bem, mas precisou ficar na mercearia, pois havia muito movimento por lá ainda. Então o que lhe preocupa? Não sei, mas acabo de encontrar uma pessoa aqui perto e sinto que há algo de muito estranho neste encontro. Quem você encontrou? Perguntou Ana entrando na sala. Encontrei-me com Tião, o empregado de confiança do coronel Bianor. Ao ouvir isto, Joana sentiu as pernas trêmulas e precisou sentar-se, uma palidez tomou o seu rosto e o medo invadiu seu coração. Não precisa ficar assim, disse Maurício assustado com sua reação. Joana, juntando suas forças, perguntou. Ele estava sozinho? Eu acredito que sim. Maurício então contou o que havia acontecido, terminando por afirmar ter visto Tião entrar no ônibus. O que será que ele queria por aqui? Disse Joana um pouco mais refeita do susto. Imagine perdido, várias vezes os meninos o encontraram rondando nossa casa e mesmo a mercearia, ele sempre esteve lá acompanhando Bianor. Maurício não respondeu e Joana desabafou sua aflição. Será que Bianor o mandou aqui, porque está preparando mais uma das suas? Não sei, Tião disse que foi ele quem o chamou na fazenda. Mas você me disse que ele estava doente. Sim, mas isto já faz algum tempo, depois que o encontramos no hospital não tivemos mais notícias dele. Ana, que ouvia a tudo sem dizer nada, achou melhor tentar acalmar a cunhada. Calma, Joana, pode ser que tenha sido realmente só um acaso. Maurício aproveitou as palavras da esposa e ponderou. Pode ser que ele tenha mesmo feito alguma confusão com os endereços, exatamente por sempre ter estado por aqui antes. Talvez acreditasse ser a casa de Jane aqui pelas redondezas. Joana não respondeu e achou melhor esquecer o assunto. Na dúvida, pediu ao irmão que não dissesse nada ao marido, pois isto poderia vir a atrapalhar novamente a tranquilidade de todos. Maurício concordou prontamente e aconselhou a irmã para que esquecesse o ocorrido. Já mais calma, Joana convida o irmão e a cunhada para tomarem um lanche, pois sabia não ser adequado uma alimentação pesada antes dos trabalhos espirituais, por isso ela havia preparado para eles um chá acompanhado de torradas, queijos e geleias. Capítulo 31. Bianor já estava de saída para seu encontro com Tião, quando notou que Jane também estava pronta para sair. Não sabia que você ia sair esta noite. Jane sentiu que aquela era uma boa oportunidade para falar com o irmão sobre o assunto, por isso respondeu com tranquilidade. Vou sim, Flávio vai me levar ao centro que ele frequenta. Você vai deixar os meninos sozinhos para ir a um centro. Mas isto é um absurdo, deixar as crianças por causa dessas bobagens. Eles não estarão sozinhos e sim com a babá, que sabe cuidar muito bem deles. E para mim este assunto não é nenhuma bobagem. Bianor olhou para o relógio e não quis prolongar a conversa, sabia que não adiantaria discutir com a irmã, seria melhor resolver logo seu assunto com Tião e voltar para ficar com os filhos. Tudo bem, hoje você pode perder o seu tempo com as bobagens que quiser, pois voltarei logo para casa e ficarei com eles, mas espero que quando eu não estiver aqui você tenha mais responsabilidade e não os deixe muito tempo a sós com os empregados. Por que diz isto? Você pretende voltar logo para a fazenda? Perguntou Jane tentando descobrir quais os verdadeiros sentidos daquelas palavras. Bianor procurou vigiar as ideias e respondeu já do lado de fora da casa. Não sei ainda o que vou fazer, mas quero ter a certeza de que meus filhos estarão bem e bateu a porta sem que Jane tivesse tempo de lhe fazer qualquer outra pergunta. Enquanto esperava pela chegada de Flávio, Jane ficou analisando sua conversa com o irmão, e logo uma ideia surgiu-lhe à mente. Lógico, disse ela a si mesma. É assim que poderemos ganhar mais tempo com Bianor para descobrirmos o que está acontecendo com ele. Ouvindo que o carro de Flávio parava em frente à sua casa, Jane saiu ansiosa para lhe contar sua ideia e após cumprimentá-lo rapidamente, foi logo dizendo:
Acho que encontrei um modo de ganharmos mais tempo para podermos ajudar Bianor. Do que você está falando? Perguntou ele surpreso. Jane então contou a conversa que tivera com o irmão pouco antes e concluiu. Ele realmente está preocupado com os filhos, pois nunca se importou que eles ficassem com a babá, porém hoje afirmou que voltaria logo para casa só para ficar com eles. Por isso, eu acredito que se ele não estiver tranquilo quanto ao bem-estar das crianças, talvez mude de ideia, caso esteja realmente pensando fazer o que suspeitamos. Calma, não devemos nos precipitar, disse Flávio tentando acalmar os ânimos de Jane. Nós não temos certeza de nada ainda e como disse Cláudio, vamos esperar que Deus nos mostre o caminho caso possamos ser úteis ao seu irmão. Está bem, vou me acalmar e continuar rezando para que possamos obter alguma resposta esta noite, mas sinto em meu coração que se soubermos utilizar desta sua preocupação com os filhos, nós conseguiremos ajudá-lo. Os dois ficaram em silêncio e em pouco tempo já chegavam ao centro. Flávio havia planejado chegar mais cedo para que Jane pudesse conhecer tudo sem que atrapalhassem os trabalhos da casa. Esta ficou admirada com a beleza e a organização do lugar, tudo era exatamente como Flávio havia lhe contado, porém ela não acreditava ser possível existirem ali todos os detalhes a que ele se referia, mas agora ela estava confirmando com seus próprios olhos, que o desejo sincero de ajuda ao próximo, pode edificar construções e homens maravilhosos. E então o que achou? Perguntou ele vendo o brilho que havia em seus olhos. Realmente devo admitir que estou surpresa, pois todas as vezes que ouvia falar de um centro imaginava um lugar totalmente diferente deste aqui. E o que você imaginava? Perguntou uma voz atrás deles. Olá, Cláudio. Não ouvimos você chegar, disse Flávio virando-se. Oh, desculpe-me, fez Jane encabulada, mas prosseguiu com sua resposta. Eu não sei explicar ao certo, mas sempre pensava numa casa um tanto fria e escura e não é nada disso o que encontro aqui, pelo contrário, o lugar é lindo com este jardim, as luzes e a música formam um conjunto muito harmonioso, fazendo-nos sentir muito bem e confortáveis. Cláudio sorriu com as palavras de Jane e procurou deixá-la à vontade. Não precisa se desculpar, o seu modo de pensar não difere do que muitos pensam. E por que isto? É que durante muito tempo houve muita mistificação sobre os espíritos, e associaram a estes coisas desta forma como casas frias e sombrias, onde o silêncio era só o que se ouvia entre uma manifestação e outra de nossos irmãos desencarnados. Lugares onde as pessoas que os frequentavam já haviam batido em todas as portas e, como última tentativa para solucionarem seus problemas, resolviam apelar até mesmo aos mortos. Os três riram com estas palavras e Cláudio prosseguiu, mas hoje sabemos que não é nada disso. Graças a uma conscientização das pessoas através da busca pessoal de cada um, e com a ajuda dos muitos trabalhos e estudos transmitidos a nós pelos irmãos espirituais, podemos ver que muitos dos enganos a este respeito já estão superados. E o que nos deixa mais felizes é podermos ver que com isto, muitos estão chegando até nós, não só trazidos pela dor, mas em grande quantidade também pelo amor, e isto só vem a confirmar o maravilhoso trabalho que os espíritos dos dois mundos vêm desenvolvendo. É por isso que hoje podemos encontrar lugares como este, onde se procura oferecer a todos os que o frequentam uma melhor comodidade e bem-estar, para que possam sentir-se relaxados e com isto poderem absorver melhor toda a ajuda e aprendizado oferecido no local. Mas é uma diferença muito significativa. Realmente, tentamos oferecer aqui uma proximidade maior com algumas colônias espirituais, como já tivemos a possibilidade de ver em relatos de alguns amigos desencarnados, onde é possível notar a harmonia das flores, música, luzes e cores, que além da beleza que proporcionam, aparecem principalmente pelos efeitos benéficos já comprovados não só ao espírito como ao nosso corpo físico. A conversa era tão interessante que Jane gostaria de ficar durante horas ali, porém Cláudio, tendo terminado sua explicação, pediu licença para deixá-los, já que logo dariam início aos trabalhos da noite e ele sentia que seria melhor avisar Maurício sobre o ocorrido naquela tarde. Jane, eu também preciso ir, disse Flávio.
Vou deixá-la no salão para que assista à leitura do Evangelho e à palestra. Ao final desta será feita a aplicação do passe. Caso você deseje participar, basta entrar na fila que se formará nas escadarias. Mas e você, onde vai estar? Vou para a sala de psicografia. Como você sabe, sou um dos colaboradores desse trabalho. E eu não posso ir. É melhor que fique aqui e receba o auxílio dos irmãos espirituais através da palestra e do passe. Mas como saberei se houve alguma notícia sobre Verônica? Lembra-se do papel onde anotei seu nome, juntamente com o nome e data de falecimento de sua cunhada? Sim. Pois então, eu já o coloquei na cesta de orações e durante nosso trabalho, se for possível, algum médium receberá notícias sobre ela. Após o passe, as mensagens recebidas esta noite serão entregues aqui no salão, onde será lida também a mensagem de encerramento, por isso você deve voltar e esperar aqui. E você vai demorar? Não, logo após o encerramento eu a encontrarei no jardim. Não fique ansiosa, procure aproveitar as energias do ambiente e confie na providência de Deus. Jane, num gesto afirmativo, baixou os olhos e Flávio carinhosamente a abraçou. Sabia o quanto estava sendo difícil para ela conviver com aquelas suspeitas em relação ao irmão. Após deixá-la no salão, Flávio dirigiu-se para a sala de psicografia, onde foi recebido por Maurício. Este não havia se encontrado com Cláudio, pois acabara de chegar e resolvera ir direto para a sala cuidar dos detalhes para o início dos trabalhos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Maurício. O que houve? Perguntou ele, notando a tensão do colega. Você me parece um pouco preocupado. Não é nada sério. É que trouxe minha namorada esta noite para conhecer o centro e tentar ajudá-la, se possível, a receber alguma notícia de sua cunhada. Então é bom se acalmar e fazer suas orações, pois se não estiver bem, nada de útil poderá fazer a ela nem aos amigos espirituais. É verdade, você tem razão. Flávio dirigiu-se para o centro da sala onde havia uma grande mesa cercada de cadeiras e alguns médiuns já em oração. Sobre ela estavam 2 vasos de rosas brancas, muitos lápis, papéis e a cesta com os nomes dos desencarnados os quais se desejavam receber notícias. O ambiente era iluminado por luzes de tom lilás e uma música muito suave era ouvida ali. Flávio tomou o seu lugar e entregou-se também à oração. Em pouco tempo, os demais lugares da mesa já haviam sido ocupados. Maurício, então, após fazer uma oração e com a leitura de um trecho do Evangelho, deu início aos trabalhos distribuindo o material que estava sobre a mesa. Logo os médiuns começaram a receber as primeiras mensagens, enquanto ele e outro rapaz circulavam pela sala procurando auxiliar a todos na reposição de material e separando as mensagens recebidas. Apesar de haver ali cerca de 8 médiuns, muitos eram os pedidos que não podiam ser atendidos e por vários motivos, porém ao final dos trabalhos sempre era enviada uma mensagem do dirigente espiritual do trabalho, em que ele, de maneira carinhosa, procurava tranquilizar os corações daqueles que não puderam ser atendidos. Passado pouco mais de 1 hora, Maurício deu por encerrado os trabalhos daquela noite, e após esperar algum tempo para que os médiuns se reequilibrassem em suas energias, preparava-se para descer ao salão levando as mensagens ansiosamente aguardadas por muitos, quando Flávio se aproximou. Maurício, será que você poderia me informar se recebemos a mensagem da qual lhe falei? Qual o nome da irmã desencarnada? Era Verônica e quem solicitou foi Jane, sua cunhada. Maurício olhou para Flávio espantado com o que ouvia, e não acreditou ser aquilo possível, então perguntou. Verônica e Jane? Sim, respondeu ele ansioso. Maurício começou a passar as folhas que estavam numa pequena caixa, mas em sua cabeça muitas dúvidas surgiam e após ver a última folha, tomou coragem para perguntar enquanto informava ao companheiro. Flávio, não recebemos nada com estes nomes, porém. Você me desculpe caso eu esteja enganado, mas por acaso sua namorada tem um irmão chamado Bianor? Tem sim, como sabe? Maurício sentiu que precisava saber mais sobre aquele encontro, sabia não ser aquilo mera coincidência, porém tinha que terminar suas tarefas, então pediu ao colega.
Flávio, por favor, não tenho tempo para me explicar agora, mas gostaria que você e Jane me aguardassem para que pudéssemos conversar após o encerramento dos trabalhos, aí então eu explicarei tudo. Flávio percebeu que Maurício havia ficado muito impressionado com a confirmação do parentesco entre Jane e Bianor, e mesmo sem compreender o que estava se passando concordou em esperá-lo no jardim. Maurício desceu para o salão e deu início à entrega das mensagens, ao final fez o encerramento dos trabalhos lendo a mensagem enviada pelo dirigente espiritual. Queridos irmãos, que o Pai Celeste ilumine a todos os corações aflitos e saudosos aqui reunidos, e em qualquer parte do mundo de encarnados e desencarnados. Que todos encontrem na fé o bálsamo reconfortante para todas as aflições, e a força necessária para as conquistas diárias de aprendizado. Uma das lições a ser aprendida é sem dúvida a compreensão das leis de Deus quanto à prática da perseverança, da paciência e do amor que devemos cultivar, mesmo quando momentaneamente não nos sentimos amparados em nossos desejos mais íntimos. Compreendendo suas leis saberemos que nem sempre é possível realizar tudo a todos, pois muitos são os corações em súplica, porém cada súplica é recebida com muito amor e respeito, pelo Pai e por todos os espíritos que se dispõem a trabalhar no auxílio aos queridos irmãos. Por isso, pedimos a todos que cultivem a fé e os bons pensamentos. Que façam da oração uma constante em suas vidas e que assim possam seguir o que lhes diz vossos corações, pois ele sempre os ajudará a encontrarem as melhores respostas para suas dúvidas, desde que saibam alimentá-lo com equilíbrio e sabedoria. Tenham todos uma boa noite e uma semana serena e feliz. Irmão Xavier. Ao final da mensagem, Jane sentia-se mais confiante e apesar de não haver recebido notícias de Verônica, sabia agora que deveria seguir seu coração quanto ao que sentira em relação ao irmão, pois as palavras que ouvira ali vieram lhe confirmar isso. Quando chegou ao jardim, Flávio já a esperava e em seu rosto Jane notou uma sombra de preocupação. O que houve? Não sei ainda, mas Maurício, o dirigente do nosso trabalho, pediu que nós o esperássemos aqui, e pelo que pude perceber ele conhece você e seu irmão. Maurício, não me lembro de ninguém com esse nome, disse Jane buscando na memória a lembrança de alguém. Porém não precisaram esperar muito, Maurício acompanhado de Ana logo se aproximou. Desculpem-me fazê-los esperar. Ao vê-lo, Jane lembrou-se imediatamente do rapaz dos tempos em que morava na fazenda. Ah, então é você, fez ela um tanto surpresa. Isso mesmo, veja só como a vida traça seus caminhos e faz com que, quando preciso, de alguma forma eles sempre se cruzem em algum lugar. Flávio e Ana observavam sem entenderem ao certo o que se passava, então Maurício explicou enquanto fazia as apresentações. Nós nos conhecemos lá do interior, Jane morava numa fazenda perto de onde eu e minha família morávamos e trabalhávamos. Há muito tempo não sabia nada sobre ela, a última notícia que tive a seu respeito foi que iria se casar aqui em São Paulo onde viera estudar. É verdade, faz muito tempo isso, e que coincidência nos encontrarmos aqui. Não acredito que este possa ser o motivo, disse Maurício sob o olhar surpreso de todos. Porém antes que pudesse continuar, ouviram a voz de Cláudio que se aproximava. Que bom encontrá-los todos juntos aqui. Desculpe-me Maurício, mas não consegui conversar com você a tempo de lhe contar o que está acontecendo. Todos olhavam para Cláudio aguardando que este continuasse. Acredito porém que Maurício deva continuar a falar o que começou. Maurício então continuou de onde havia parado, perguntando a Jane.